todos, né? Bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa reunião, né? Nossa primeira reunião anual. Que Deus possa, né, abençoar nosso caminhar. E aqui a gente começa a nossa caminhada, né, pedagógica. Então, nesse ano, a proposta é que a gente alterne, né, esses momentos de é, online com as reuniões, que eu sei que não dá o tempo todo para vocês saírem das unidades escolares, mas nós vamos ter momentos aqui na CRE, e nós vamos ter aqueles momentos formativos nos polos, lembram? Que no ano passado a gente tinha lá os polos, vocês iam até os polos, e nos polos vocês tinham formação, encontro formativo com os tutores educacionais, né? Como a gente trabalha numa rede colaborativa, então toda segunda-feira a gente tem momentos formativos aqui na CRE com os tutores, e os tutores então fazem esse momento com vocês, e vocês fazem, né, posteriormente esses alinhamentos com a equipe de vocês. Ah, então, olha só, a pauta que nós temos hoje, né, é a seguinte. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, retomar alguns pontos do trabalho da coordenação pedagógica. Nós vamos falar um pouco sobre as eletivas. Daí eu dividi os grupos. Então, nessa reunião, eu só tenho escolas parciais, porque as escolas de tempo integral elas têm outras dinâmicas, né? São específicas. Então, para a gente ser bem direcionado, né, ao público, então aqui só tem as escolas parciais. A gente vai falar um pouco sobre aquele documento da avaliação da rede estadual. A gente vai falar um pouco da avaliação diagnóstica do CAED, vai retomar algumas coisas do circuito de gestão. Depois a gente vai discutir algumas coisas sobre as orientações semanais, né, e fazer aqui alguns acordos. E ao final, então, a gente tem um momento de tira dúvidas, ok? Então, essa é a nossa pauta. Então, começando, eu vejo assim que para a gente começar o processo, a gente tem que saber quem é quem, né? Então, eu já me apresentei, eu sou o Luiz Carlos, estou aqui como assessor pedagógico, né? Então, eu estou à frente, né, desse processo pedagógico da CRE Goiânia. Só que para meu trabalho ele fluir, eu conto com uma equipe, né, que me dá todo o suporte, apoio, enfim, né? Essa equipe que faz juntamente com vocês, o pedagógico acontecer em Goiânia. Então, quem são esses, né? Então, primeiro a gente tem a Joema, eu acho que a maioria de vocês conhecem, né? A Joema, então, é a nossa supervisora do ensino médio. Então, todos os assuntos voltados ao ensino médio, né? Vocês podem me procurar e pode procurar também a Joema, tá? Então, assim, às vezes minha agenda está cheia, é muita coisa acontecendo, então procurem a Joema que ela, né, está pronta a ajudar vocês. Então, eu tenho um problema de FIC, né? Então a Joema ajuda. Tanto é que a modulação do FIC, né, passa pela Joema. Eu tenho um problema com eletivas. Eu estou com um problema aí na organização, num projeto. Tem concursos de redação para o ensino médio. Então, a Joema cuida dessa demanda. Depois nós temos a Maria Luísa. A Maria Luísa é supervisora do ensino fundamental. Então, todos os assuntos voltados para o ensino fundamental, né? A Maria Luísa, então, ela cuida dessa demanda, tá? Nesse ano, quer dizer, desde, eu acho que já tem 2 anos, ela cuida de duas demandas, né? Porque ela cuida das demandas aqui da CRE e cuida também das demandas lá do município, né? Que ela está à frente do Alfa Mais. Então, os processos de Alfa Mais, ensino fundamental, Ser Goiás, Desafio Crescer. Então, a Maria Luísa cuida disso. E ela é uma pessoa também pronta o tempo todo para dar suporte para vocês. Nós temos o Fábio, né? O Fábio, desde o ano passado, assumiu, então, a articulação do Desporto e Arte. Então, jogos estudantis, concurso cênico literário, juntamente com Maria Luísa, né? Que é uma parceria aí do Fundamental com a Desporto e Arte. Os projetos, Arte Educa, Desporto Educa. Então, tudo voltado para essa parte, é o Fábio que está cuidando dessa pasta, tá? Depois nós temos a Karina. A Karina, né, é a nossa mediadora da inclusão. Então, apoio, né, AEE,
todos esses processos de inclusão passam, né, pela Carina. E os projetos intersetoriais também, né? Que ela divide isso, né, com outras pessoas que eu vou apresentar aqui. Nós temos a Cildete, né? A Cildete, então, ela está cuidando da demanda do livro didático. Então, o que vocês precisarem em relação à orientação dos livros didáticos, pode entrar em contato com a Cildete. Se a Cildete não souber a informação, ela busca aí, rapidinho ela responde para vocês, tá? Então, ela tem contato direto com o pessoal do livro didático lá, lá na secretaria. Aí nós temos a FADIME. A FADIME, então, ela cuida do PSE. Então, nós temos 27 escolas, né, que são contempladas pelo Programa de Saúde na Escola. Além disso, todos os projetos intersetoriais, por exemplo, Seduc Cerrado, ações de saúde nas escolas, é com a FADIME, tá? Então, ela cuida dessa pasta. Inclusive, ela tem grupos lá que ela o tempo todo, né, está presente aí com o pessoal. Hoje mesmo ela está numa agenda, né, fazendo alguns alinhamentos, porque agora a gente amplia o leque de atuação, a gente tem os indígenas, né, mas temos aí as prisionais. Então, ela, juntamente com a Karina, ela cuida disso, né? E aí nós temos um presente que a gente ganhou na equipe, né? Nós temos olha só, nossa equipe tem uma psicóloga agora, que bacana, né? Então, a Giza, né? Então, a Giza, ela está à frente, né, do projeto Somos Capazes, né? Então, ela, juntamente com o pessoal do Instituto Hortense, inclusive a Giza, ela faz esse link com eles, porque, assim, como tem muita coisa para a gente fazer, então ela senta com as assistentes sociais, ela senta com os psicólogos, e aí eles traçam planos de trabalho, né? E tem dado muito efeito. Creio que muitos de vocês já tiveram, né, a presença da Gissa, né, na escola e sabem, né, melhor que eu falar do trabalho, né, que ela desenvolve. E aí, então, ela faz um apoio, né, psicológico escolar. Gisa, a Gisa está aqui. Você quer falar alguma coisa, Gisa? O microfone dela está liberado. Ao final, então, a Gisa ela vai dar um oi para vocês, tá? Aí depois, olha só, nós temos o Leandro, né? O Leandro, então, ele faz a assessoria departamental. Então, SEI, e-mails, né? Esses encaminhamentos, o Leandro ele está fazendo comigo, né? Daqui a pouco ele vai cuidar também um pouquinho de tempo integral, porque aqui nesse pedagógico todo mundo cuida de tudo, né? E aí a questão de EJA, EJATEC, então, assim, pode procurar a Joema, pode procurar a mim, pode procurar o Leandro, né? A gente está aqui para auxiliar vocês, tá? Então, essa é a equipe interna do departamento pedagógico. E é importante que a demanda que vocês necessitem, tá? Vocês procurem o profissional, né, direcionado. Lembrando que nosso número aqui é 3201 7004. Leandro, você coloca aí no chat para mim o número, né? Nem todo mundo tem, né? Então vocês podem ligar aqui para o departamento e procurar um desses profissionais, tá? Que eles estão aqui para atender vocês. E fora esses profissionais, né, nós temos então a nossa equipe, né, que eu só vejo nas segundas-feiras, né, que são os tutores educacionais. Então, nós contamos aí com 20 tutores educacionais. Cada tutor educacional acompanha 5 unidades escolares, tá? E aí o que acontece? Como a semana, né, ela tem 5 dias, e um dia, segunda-feira, eles estão comigo, da mesma forma que vocês, né? Geralmente, segunda-feira tem reunião, né, com a equipe gestora, para vocês fazerem alinhamentos. Aqui a gente faz a mesma coisa. Dia de segunda-feira, a gente faz reunião de alinhamento e a gente faz estudos também. Então, a gente tem momento de estudo, e nesse momento de estudo, então, os tutores, né, já saem direcionados, né, para os acompanhamentos semanais. Então, pode acontecer, por exemplo, do tutor: olha, nessa semana, talvez eu só vou um período na sua escola. Por quê? Porque são 5 escolas para 4, né, 4 dias de acompanhamento. Então, pode acontecer de, olha, nessa semana não deu, mas na semana que vem eu vou estar, tá? Mas no máximo, assim, na quinzena, os tutores vão estar lá com vocês, tá? Então, a gente está aqui com essa equipe bem alinhadinha.
todas as orientações a gente estuda antes de passar para vocês, tá? Então, o primeiro suporte que vocês têm, via tutor educacional. O tutor educacional tem alguns elementos mais específicos, né? Que ele não soube, que ele nesse momento não tem informação. Aí vocês procurem aqui a pessoa do departamento. A pessoa responsável, por exemplo, eu quero saber alguma coisa de inclusão, bem específico, e talvez minha tutora não tenha essa informação, aí você busca aqui, tá? Se bem que elas também fazem esse link conosco aqui, tá? Mas vocês podem buscar informação aqui conosco. Então, vocês têm dois canais aí, né, de informação, pelo tutor de vocês ou aqui, né, pela coordenação regional. E aí, continuando, né, a gente fala um pouquinho sobre esse trabalho, né, que é árduo, né, mas que a gente parece que gosta demais de fazer isso, né? A gente se envolve tanto, a gente se cansa, enfim, mas eu vejo prazer nessas coisas, sabe? Na função que eu estou, é como se eu fosse um coordenador pedagógico geral, né? Porque o que eu faço é o pedagógico, é como se fosse geral. Tem momentos que a gente está com muita demanda, muita coisa, parece que a gente fica, não vai conseguir, mas de repente a gente olha, nossa, eu consigo sim, né? E a gente vai em frente e a escola vai, né, caminhando. Então eu coloquei aqui até na imagem, olha só, uma pessoa lá levando as outras, né? Porque a coordenação pedagógica é uma liderança fortíssima dentro da escola, né? E vocês lidam com uma coisa que é importante, que é o coração. Eu vejo que o pedagógico é o coração da escola, né? É o processo de ensino-aprendizagem que direciona tudo. Então, os outros departamentos, eles funcionam para que, né, eu proporcione, né, um processo do qual os estudantes vão aprender e vão ter sucesso na vida. Então, são vocês os líderes, né? Então, vocês são lideranças, vocês, né, conduzem todo esse trabalho na escola, juntamente com o gestor. Só que o gestor, como ele tem um leque, né, ampliado de coisas para fazer, então você direciona o trabalho aí da equipe. E a sua equipe não é pequena, né? Porque, assim, quando eu penso em equipe, só são os professores? Não. Eu cuido dos professores, eu cuido dos profissionais de apoio, eu cuido do AEE. Então, quando a gente ainda tem o hábito de, o professor de AEE, ele que orienta os profissionais de apoio. Não é. Os profissionais de apoio estão vinculados a vocês. O AEE está vinculado a vocês. Por isso que é importante, por exemplo, a gente saber da pauta da inclusão, porque são vocês que vão orientar esse trabalho que vai acontecer. E quando a gente vê, né, essa nova formatação, que já tem aí, né, 2 anos, em relação à função do profissional de apoio, então aí a gente tem um desafio, que agora o professor, né, sempre foi, mas agora é, né, bem marcante isso, né, que o professor, ele cuida de todos os estudantes da sala, todos são deles. Então, tem um estudante de inclusão, ele é do professor. E quando a gente fala em propiciar processos de ensino-aprendizagem a todos, né? E quando eu falo em equidade, eu tenho que lembrar desse público que está ali. Quando eu faço, né, movimentos ali de nivelamento e reagrupamento da escola, eu preciso incluir esses estudantes também. E para isso eu preciso entender essa dinâmica, né, de como fazer isso. E vai ser um dos temas aí que a gente vai trabalhar nesse ano. Então, olha só, quando eu falo em coordenação pedagógica, aí você vai lá nas diretrizes operacionais, né? Tem umas 2 páginas, né? De atribuições do coordenador pedagógico. E todo mundo acha que coordenação pedagógica é fácil. Não é. É um desafio muito grande, né? Você conseguir alinhar, porque aí você traz as demandas da escola, você tem demandas vindas da nossa mantenedora, e você precisa equilibrar essas duas coisas de forma que, né? As orientações da Secretaria da Educação sejam cumpridas, né? E sejam organizadas e feitas da melhor maneira. E você também precisa customizar isso dentro da sua escola, porque cada escola tem um perfil, né? Só que o alinhamento tem que ser para todos, né? E aí a primeira coisa, né, da rotina do coordenador pedagógico é participar de reuniões com a equipe gestora. Então, aquelas reuniões que tem lá na segunda-feira, gente, é importantíssimo acontecer. E vocês precisam garantir que isso ocorra, porque lá na reunião você vai levar as suas demandas para o gestor.
né? Aí eu tenho o secretário escolar, eu tenho o CAF, e o secretário escolar, ele tem uma função muito grande nesse processo, que secretaria escolar, hoje em dia, não é apenas, né, ficar gerindo dados ali de matrícula, é humanizar isso. Humanizar como? Humanizar no sentido de pegar esses dados que estão ali de frequência, de rendimento, levar para a coordenação e fazer também uma análise disso tudo, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em frequência estudantil, a frequência estudantil está atrelada a quê? Está atrelada à busca ativa escolar. E a busca ativa começa onde? Começa quando o estudante vai lá na secretaria pegar uma declaração. E aí, se eu tenho esses dados, eu já converso com o pai, já converso com a família, eu já começo a sensibilizar essa família, né? Então, quando a gente fala, a busca ativa é de quem? É de todo mundo, né? E aí, quando a gente alinha, a secretaria traz esses dados para a reunião gerencial, a gente tem como traçar estratégias, pensar em estratégias de ação, né? Então, é importantíssimo essas reuniões semanais, tá? Depois a gente vai para a validação de projetos. Os professores trazem ideias de projetos, só que esses projetos têm que passar por vocês, porque vocês têm o domínio metodológico, né, do processo. Então, vocês vão fazer os ajustes, vocês vão sugerir como deve acontecer. Nós tivemos na semana passada, por exemplo, um movimento de validação de projeto de eletivas, não foi isso? Então, esses projetos de eletiva precisaram passar por vocês e depois pelos tutores. Por quê? Porque, às vezes, eu penso assim, eu sou professor de química, eu tenho uma proposta bem bacana de trabalhar com os meninos ali dentro de uma eletiva. Só que será que a metodologia que eu estou utilizando, ela é adequada para aqueles estudantes? Então, é aí que entra a função do coordenador pedagógico, né? Ver se aquilo é coerente, é pertinente, se é execuível, né? Então, vocês dão apoio ao professor para ele pensar nessas possibilidades, né? Ampliar o leque ali, né? Então, a validação de projetos é uma atribuição da coordenação pedagógica, assim como dar orientações metodológicas. Às vezes eu vejo que tem turma que o estudante não está conseguindo avançar, não está fluindo. Mas será que não é a forma com que o professor está ministrando a aula que não está conseguindo atingir esses estudantes? Então, quem vai dar essas orientações são vocês, né? No sentido de, olha, professor, será que a gente não pode fazer desse jeito? Nossa, você é bacana, você consegue, você tem um domínio muito bom do seu componente curricular, né? Mas será que se a gente fizer atividades em grupo, não ficaria mais fácil? Será que se a gente fizer atendimentos individualizados durante a aula, enquanto eles fazem a atividade, isso não facilita? E aí você consegue atingir aquele estudante que não domina a língua? Ou seja, é você que faz isso, né? E aí, Reginaldo, tudo bem? Acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos estudantes. Então, isso é importante, né? Quando a gente fala em processo avaliativo, a gente fala que a avaliação ela é contínua, não é mesmo? E a recuperação também. Se a avaliação e recuperação é processual, é contínua, eu preciso acompanhar. Eu não posso esperar o final de bimestre para ver o que aconteceu, porque o final de bimestre já não dá para fazer muita coisa. Agora, se eu faço isso ao longo do processo, se eu tenho ali uma estrutura, uma organização do que está acontecendo na escola, por exemplo, eu tenho lá um professor de filosofia e sociologia que foi lá e organizou um seminário com os estudantes. É importante eu saber como foi isso, qual foi essa nota, como está o andamento dessas notas, porque de repente eu vejo que o seminário numa turma foi péssimo, porque os meninos não gostam de falar e de repente a nota está baixa. Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou sentar com o professor e orientar, olha, será que essa turma aqui, a forma, né, de eles responderem é diferente, é por escrita. Será que a gente não consegue algo por escrito? Ou, olha, essa turma teve algo, uma atividade escrita que eles não foram bem. Será que a gente não consegue mudar e fazer um outro instrumento? Né? E aí a gente vai modificando, porque quando a gente fala, né, nessa questão de desenvolvimento acadêmico, ela é complexa. Por quê? Porque às vezes eu tenho professores que aplicam o instrumento e aí o menino dá um retorno a isso, só que esse retorno não é positivo, e depois eu insisto no mesmo instrumento. Aí não dá certo. Se não deu uma vez, vai dar outra. Aí o que que eu faço? Eu tento diversificar isso, né? De forma que ele consiga responder. Ah,
E para que isso ocorra, eu preciso, e aí eu coloquei até nas orientações dessa semana, a questão da observação de aulas, né? E isso precisa fazer parte da nossa rotina. Eu não tenho como ajudar alguém sem saber como está essa pessoa, né? Já pensou, um médico chega em você e receita um medicamento para você sem ao menos ter te visto, sem ao menos ter te perguntado o que você está sentindo, né? É complicado isso, não é? Que às vezes a minha intenção é boa, só que o resultado não vai ser tão bom, né? Eu vou receitar algo que não vá curar ali o paciente. Então, para que eu possa ajudar o professor, eu preciso entender esse processo. E para entender, eu preciso estar lá na sala de aula. Eu preciso entender essa dinâmica. Eu preciso ver o movimento dos estudantes, né? Aos estímulos que são dados ali. E a partir dessa interação, aí sim eu posso sentar com o professor, e aí eu posso dar orientações metodológicas, aí sim eu posso direcionar algum projeto, alguma coisa para aquela turma, aí sim eu posso direcionar, né, processos avaliativos ali que são coerentes com aqueles estudantes que estão ali. Isso só é possível observando, não tem como. Eu não tenho, por exemplo, como falar do trabalho da Ellen, sendo eu não vou lá visitar a Ellen, né? Eu preciso ir lá acompanhar o trabalho da Ellen. Para eu sentar a Ellen, vamos fazer uns alinhamentos, que é isso que as tutoras fazem, né? Elas observam o trabalho de vocês, vê como vocês trabalham, e a partir daí elas falam: olha, que tal se a gente fizer isso? Olha, que tal aquilo? E é no sentido de melhorar o trabalho, né, de vocês. Eu sempre sou acompanhado, eu tenho uma AGP, né? Que é assessora de gestão, né, pedagógica. Então, ela me acompanha, ela me direciona. Luiz Carlos, ó, caminha por isso. Ó, Luiz Carlos, trabalha esses consultores. Ó, Luiz Carlos, é bem por aí. E aí eu vou direcionando meu trabalho, vou qualificando meu trabalho. Então, a ideia da observação de aula é qualificar o trabalho do professor, né? É eu ter aquele olhar diferenciado e trazer contribuições para ele. Participar da elaboração do PPP na escola, né? Não tem como. Se lá no PPP é o meu caminhar pedagógico, é o meu caminhar da escola, não tem como o coordenador pedagógico não participar. E participar da elaboração do PPP da escola não significa eu, coordenador, pegar o PPP e fazer sozinho. Levar para casa, ir no contraturno e ficar lá digitando. Não é isso, tá? Participar da elaboração é articular e fazer com que ocorra e fazer com que a comunidade escolar participe dessa elaboração. Porque o PPP ele vai me dizer o quê? Qual é o caminhar? Que escola eu tenho? O que é o projeto para essa escola e como eu vou fazer isso? Não é isso? Só que assim, o projetar e como fazer, se eu não envolvo as pessoas que participam do processo nessa construção, elas não vão se sentir corresponsáveis pelo processo. E eu não me sentir corresponsável, aí a coisa fica parecendo como uma ordem. Olha, eles estão dando ordem, eu tenho que fazer isso, isso e isso, né? E na verdade, não é isso, é uma construção coletiva. A partir desses acordos, dessa construção coletiva, aí a gente vai caminhando. É igual nesses dias, vocês devem ter visto lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, que eles estão proibindo o uso de celulares, né, na sala de aula, né, dos estudantes lá do ensino fundamental. Então, viu que não era bacana, que não tá legal isso. Ah, eu posso ter isso na minha escola? Pode. Sabe como? Quando tiver lá no regimento da escola e quando tiver no projeto político-pedagógico da escola. Aí é validado. Aí, se eu faço isso conjuntamente com a comunidade escolar, aí sim, aí eu posso proibir o uso do celular, porque foi um acordo comum com todos da unidade escolar e está documentado. Entende? Essas coisas, esses movimentos, eles são importantes. Porque eles vão dizer como minha escola vai caminhar nesse ano letivo. E o PPP é uma coisa que ela não é engessada, né? Pode ser que a Laila, quando ela está lá com a equipe dela, trabalhando, construindo, elaborou o PPP, chega no meio do ano, ela vê, opa, essa estrada aqui que a gente está seguindo não está dando certo, não. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode ajustar isso, né? E fazer, né, com que aquilo seja o mais real possível e seja execuível, porque não adianta nada a gente fazer algo que, né, no conto de fadas funciona muito bem, é muito bonito no documento e na prática aquilo não vai fluir, né? Por isso que não existe um modelo engessado de PPP. Ele é adequado, é claro que ali eu tenho, né,
orientações de construção, de tópicos que precisam aparecer nos PPPs, mas você vai dar a cara para o seu projeto político-pedagógico, porque vocês conhecem a escola, tá? Então, que seja feito por todos, tá? Porque aí a gente tem uma validação de todos. Outra coisa, participar dos momentos formativos com o tutor, né? Então, uma coisa que eu peço a vocês, o tutor foi para a escola, ele não foi lá simplesmente para vigiar o trabalho de vocês e nem para tomar o trabalho de vocês. Ele está lá para contribuir com o trabalho. Só que nessa contribuição do trabalho, da mesma forma que você precisa escutar, né? O professor precisa observar as aulas do professor, o tutor precisa também ter esse contato com você. Então, eu creio que não seja vocês, mas tem aí lugares onde o tutor chega, o pessoal sai correndo. Aí o tutor vai para a direita, eu vou para a esquerda. Me tranca, não, não, eu estou ocupado, agora não, agora não, agora não, e sai. Né? E aí, como eu posso contribuir? Aí depois você fala, nossa, meu tutor não me ajuda em nada. Uai, você nem deu abertura para ele sequer te ouvir falar, né? E o tutor é aquela pessoa, assim, olha, que eu tô lá na escola e tem momentos que a gente, sabe, tem momentos e momentos, tem momentos que a gente precisa desabafar com alguém, sabe? Para alguém me aconselhar e direcionar para saber, eu tô caminhando certo? É isso mesmo, né? Eu não vou fazer isso, por exemplo, com os professores. Eu vou fazer com quem? Eu vou fazer com o tutor, que é meu par mais avançado. Por quê? Porque ele vai me entender e ele vai direcionar. E tem momentos que a gente precisa sim dar uma desabafada e conversar, e é a partir desse desabafo que a gente começa o trabalho. E o tutor, ele vai te ajudar a focar, a ter foco, porque às vezes tem tanta coisa na escola acontecendo, e aí eu fico meio perdido. O tutor vai te direcionar: olha, vamos por aqui? Vamos seguir esse caminho? Esse caminho aqui, ó, vai dar certo. Esse caminho a gente consegue alinhar aqui os processos, né? Então, é importante, gente. É claro que ninguém vai ficar uma manhã toda, né, com os tutores, mesmo porque eles têm um cronograma de coisas. Eles precisam observar a escola, ver o caminhar pedagógico, ele vai falar com outras pessoas, ele vai falar com os alunos, mas vai ter um momento que vai falar com você. E é importante que você esteja aberto a essa fala, tá? Por quê? Porque o tutor só vai falar com você uma vez na semana. Não é possível que uma vez na semana você não consiga um tempo para tratar alguns assuntos com ele, né? E essa fala, ela é importante, por quê? Porque os tutores trazem para mim as demandas de vocês. Então, às vezes, vocês estão tendo dificuldade em alguma coisa, elas trazem, isso pode ser, por exemplo, o tema de uma formação para vocês, para contribuir com o seu crescimento profissional, tá? Então, é importante, tá? Então, peço a vocês, atendam os tutores de vocês, né? Tô vendo ali, ó, a Roselane ali, ó, ao lado ali da coordenadora, né, todos alinhadinhos ali, e desenvolver projetos, né? Porque a gente vai lá, valida os projetos, mas a gente tem que fazer acontecer, não é mesmo? E é nós, né, coordenadores pedagógicos, que a gente movimenta essa coisa e vê se está acontecendo. As eletivas estão fluindo, esses reagrupamentos estão funcionando, está dentro do horário direitinho, né? Está sendo desenvolvido. Aí tem um projeto lá de redação. Então eu vou acompanhar, eu vou fazer com que essas coisas fluam dentro da escola, tá? Então isso aqui é um pedaço, né, da rotina do coordenador pedagógico. Agora, uma das coisas que a gente falou até numa reunião, eu creio que 2 anos atrás, foi a questão de não desfocar da sua função, né? Então, minha função é o quê? É cuidar do pedagógico, né? É claro que em algum momento, um menino que está indisciplinado, tal, eu vou lá, vejo a nota dele, eu vou sentar, vou conversar com ele para orientar. Mas você não pode ficar fazendo isso, tá? Cuidando de organização, de disciplina de aluno, porque senão eu vou deixar a desejar no meu processo. Às vezes a indisciplina tem uma causa lá que é pedagógica. Talvez seja o domínio de aula pelo professor, algo assim, que ele não está conseguindo e vai causar indisciplina, que vai gerar outras coisas. Então a gente tem que ir lá na causa raiz e atacar, tá? Então, uma das coisas que eu peço, não desfoquem da atenção de vocês, tá? E gestores, tá? Que estão aí com os coordenadores, tá? Zelem para que eles cuidem do pedagógico, e você só tem a ganhar com isso, né? Porque aí a gente só vai colher os frutos depois, né? A gente diz, gestor, coordenador é a dupla pedagógica da escola. E a gente precisa, né, dividir para somar, não é isso?
e não sobrecarregar o outro. Aí agora eu vou passar para um próximo ponto, quando eu falo lá de organização, né? Que eu preciso organizar, eu preciso validar projetos. Aí dentro disso entra o projeto de eletivas, né? Que nas escolas parciais a gente tinha no ensino médio, e nesse ano a gente amplia, né, para o ensino fundamental. Isso traz alguns desafios. E nós tivemos aí algumas situações que não, que ainda estão se alinhando, né? Porque é novo para a gente, né? Então a gente está experimentando, então a gente precisa alinhar mesmo. Por exemplo, quando a gente fala em reagrupamento, se eu for pensar, né, lá na Base Nacional Comum Curricular, temas transversais e todos os documentos oficiais que a gente tem do MEC, o que que acontece? Lá diz o seguinte, que a ideia, né, um dos focos nossos é o quê? É fazer com que esse estudante seja protagonista do seu processo, não é isso? Que ele tenha lá um projeto de vida, né? E que nesse projeto de vida ele saiba o que ele quer no final dessa educação básica, né? E seja direcionado. E quando eu olho lá para o meu currículo, o que que acontece? A única coisa que tem lá dentro que o estudante pode escolher são as eletivas, porque o restante é engessado. Ele não tem escolha. Eu não posso dizer, eu não quero fazer matemática, eu não quero fazer língua portuguesa, né? Então, a única coisa que ficou são as eletivas. Então, quando a gente bateu firme em ter os reagrupamentos, em ter o movimento da feira das eletivas, os estudantes escolherem as eletivas, é para quê? Para que ele tenha lá dentro do currículo dele algo que ele falou: nossa, eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso, entende? Então, às vezes, a gente pega e pensa, por exemplo, eu vou fornecer eletivas só com base no que os meus professores dominam. E nem sempre o que eu tenho lá de domínio dos professores é o que é interessante para o estudante, né? Então, eu tive casos, por exemplo, de escola que pegou cyberbullying e colocou cyberbullying 1, 2, 3, 4, 5. Aí qual a opção que o menino tem de fazer? Eu vou fazer Cyberbullying 1, Cyberbullying 2, mas no final é a mesma temática. Qual é a escolha que o menino teve? Nenhuma, né? E uma outra coisa que nós tivemos de problema foi o seguinte: foi enviado para vocês um caderno de eletivas. Então, aquele caderno era um caderno orientador da rede. E quando eu falo em documentos orientadores, os documentos orientadores servem para dizer qual caminho que você vai seguir. Não está dizendo assim, se você quiser seguir esse caminho, você vai seguir. Não, é para você seguir esse caminho, tá? E lá no documento das eletivas estava elencado as eletivas a serem trabalhadas. E ali foi pensado em todos os temas transversais, né? Então, quando a gente fala lá nas eletivas, eu tenho o objetivo de propiciar ampliação e desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas e socioemocionais, bem como estímulo à criatividade e criticidade. E elas foram organizadas dentro dos temas contemporâneos, transversais e dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, lá na base, eu tenho esses eixos: meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Então, foi em cima disso, dessa proposta, que foi feito, então, um cardápio direcionador, certo? Disso, porque essas eletivas, elas compõem, né, a base da minha educação básica, que estão atreladas a essas competências, né? Que quando eu olho lá para a base, eu tenho 10 competências gerais que espera que o estudante domine, né, ao final do ensino médio. Então, isso tudo é atrelado. Então, não é uma coisa aleatória. Um grupo de pessoas estudaram isso. E dentro desse grupo, professores que estavam ali da rede. Então, não é uma coisa aleatória, entende? Então, a gente precisa que isso aconteça. Vocês se lembram que todo ano a gente tem, assim, o seguinte problema. A Eline chega lá, olha, tem lá Olimpíadas de Matemática. Olha, tem jovem senador. Olha, tem o concurso Bariane Hortense. Olha, tem o concurso de redação não sei o quê. É um monte de coisa. Aí você fica louco. Mas isso
eu vou pirar com essa quantidade de coisas. Só que se você olhar dentro das eletivas, as eletivas, elas direcionam para projetos, entende? Então, se eu tenho a eletiva, eu tenho alunos aqui, eu não preciso mobilizar a escola toda, por exemplo, para fazer o jovem senador. Porque aí eu tenho lá uma eletiva de redação para o Enem, que eu posso trabalhar a temática dos 200 anos do Senado no Brasil. É uma proposta de redação? É. Estou trabalhando com os meninos a redação e trabalhando para o Enem? Estou. Só que eu também estou aproveitando isso e trabalhando para inscrevê-los no Jovem Senador. Entende? As coisas, elas são casadas de forma a não sobrecarregar vocês, coordenadores, nem professores, nem alunos. Então, a gente pode somar esses elementos, tá? Então, isso foi pensado quando foi estruturado esses projetos de eletivas. Agora, dentro da eletiva, eu tenho a flexibilidade, entende? Às vezes, lá na escola da Elines, tem uma eletiva que ela está trabalhando no viés que é diferente da escola lá da Laila, que está pegando outro viés. Mas no final, a gente vai estar trabalhando o mesmo conjunto de habilidades e competências. Isso é importante para o menino, tá? E aí, quando eu pego aquelas 1.000 opções que tem lá no SIG e vou jogando aleatório, aí eu não garanto isso, entende? Porque a gente não sabe como direcionar. Então, por isso que é importante a gente seguir aquele cardápio, porque o cardápio ele tem uma intencionalidade, tá? E aí, que cardápio é esse, Luiz Carlos? Então, lá no ensino fundamental, foram colocadas essas disciplinas que estão aí em verde, né? Fundo verde. Tecnologia e inovação, ciência no cotidiano, produção cênica, produção literária, educação ambiental e sustentabilidade, educação financeira, projeto de vida, bullying e cyberbullying, jogos e brincadeiras, educação para o trânsito. Se você olhar aí, professor de geografia tem possibilidade de trabalhar? Sim. História? Sim. Língua portuguesa, matemática, inglês, tem para todas as áreas, tem eletivas de todas as áreas de conhecimento, tá? Então a gente pensou nisso, porque aí se eu tenho um estudante que gosta mais de ciência da natureza, ele tem possibilidade, ele pode fazer, por exemplo, tecnologia e inovação, ele pode fazer educação ambiental e sustentabilidade, né? Tem escolas, por exemplo, que estão recebendo os estudantes lá. Eu tenho um estudante do fundamental, no sexto ano chegando, e esses meninos têm dificuldade relacional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar bullying e cyberbullying, que é um problema recorrente na minha escola, né? Educação financeira. O que a gente sofre hoje com pessoas endividadas, cada vez mais, pessoas que não sabem ter um controle financeiro. Então, essa eletiva, ela vai contribuir nisso, tá? Então, elas têm intencionalidades, né? Educação para o trânsito. Gente, vai nesse trânsito aí, ó. Vocês dirigem o tempo todo. É falta de respeito, é gente que não dá seta, é gente que fura sinal, é gente na contramão. Nós precisamos desse movimento e tem que começar com os estudantes, né? Aí eu pulo aqui para o ensino médio, eu tenho um pensamento computacional, que é uma coisa aí, ó, que o estudante ele precisa dominar isso, né? É uma das habilidades, né, que o mercado de trabalho, né, nessas novas profissões que estão surgindo, está exigindo, né? Pensamento computacional. A gente tem práticas experimentais de biologia, química e física, educação para o trânsito também, biotecnologia. Aqui a gente tem um leque maior, né? Porque no ensino médio a gente tem um jovem, né, mais crítico, e aí ele precisa ter um leque maior, né, de opções. Então, que as opções sejam dentro disso aqui, tá? Produção literária, projeto de vida. Aí, quando eu penso em produção literária, eu tenho os concursos literários que vai ser contemplados. Lembrando que essas eletivas são semestrais. Então, o estudante fez esse semestre, semestre que vem ele faz outra. Então, ao longo do ensino médio, ele vai poder fazer 6 escolhas, 6 eletivas. Daí, ao final de cada semestre, a gente vai ter o mesmo movimento que as escolas a gente tenta integrar. A gente tem as culminâncias. Até isso, o coordenador pedagógico, o gestor, precisa pensar, né? Já meio estruturar como vai ser mais ou menos um desenho, esboço dessas culminâncias aí de eletivas, né, para o próximo semestre. E aí eu preciso pensar, quando eu falo em carga horária, distribuição de carga horária de professor, olha só como é o negócio. Eu pensei agora, semestre que vem, esses estudantes vão fazer um movimento, vai mudar. Não vai mudar a carga horária do professor também? E se eu pegar e fizer as eletivas por áreas de conhecimento, o que vai acontecer?
eu vou contemplar todo mundo. Se eu faço nesse semestre uma coisa de matemática, eu gosto dessa área de ciências da natureza e matemática, semestre que vem eu faço uma de ciências da natureza. Se eu estou lá na área de linguagens, eu troco e vou para ciências humanas e sociais aplicadas. Entende? Aí no final, lá no meio do ano, vocês não vão precisar, o gestor, né, juntamente com vocês, não vai precisar mexer muito em carga horária de professor, porque eu tenho um leque de eletivas que contempla todas as áreas. E aí o menino só muda, só faz esse movimento. Ok? Aí, olha só, quando eu penso lá nas eletivas, a gente tem então algumas relações. Quais são essas relações? Quando eu penso em educação financeira, o que acontece? A educação financeira, lá no ensino fundamental, ela está atrelada ao programa Aprender Valor do Banco do Brasil. Tá? Então, tem um programa do Banco do Brasil chamado Aprender Valor. Isso é bacana porque o Banco do Brasil, a ideia é o quê? É orientar esses jovens a investimentos, a como poupar, a como, sabe, lidar com dinheiro. Né? Então, nada melhor que uma instituição financeira para falar sobre lidar com dinheiro. Por isso que a gente pediu, né? Foi uma das orientações da secretaria que todas as escolas de ensino fundamental, né, fizessem inscrição no Aprender Valor. Por quê? Porque lá na educação financeira a gente vai trabalhar. Ah, Luiz Carlos, mas minha escola não optou por educação financeira. Então aí a gente vai trabalhar, né? Isso eu estou dizendo de fundamental, tá? Vai trabalhar lá na formação geral básica, lá nas aulas de matemática, vai tirar um tempo e trabalhar o aprender valor, tá? Então, o aprender valor ele precisa ser trabalhado por todas as unidades escolares. Aí, se eu tenho a eletiva, ela me facilita no sentido de que eu tenho um público direcionado para trabalhar, né, essa temática e eles escolheram. Depois eu tenho lá no Fundamental produção cênica e produção literária. Essa produção cênica e produção literária, né, o objetivo é trabalhar o concurso cênico literário, né, que é desenvolvido pelo Ciranda da Arte. Então, o material dessas eletivas está dentro da página do Ciranda da Arte, tá? E lá tem muita coisa bacana, tá? Então, a proposta é muito legal. Então, o professor ele precisa entrar lá, precisa ter conhecimento desse material, tá? É bem estruturado, é interessante, o estudante vai gostar e a gente, né, já está preparando esses meninos lá para o concurso cênico literário. E todo mundo que participa gosta, né? O resultado, eu creio que muitos de vocês já foram, né? Nas apresentações finais, lá de final de ano, do concurso cênico literário, é uma coisa muito legal, tá? Então, assim, essas eletivas são direcionadas e tem um material estruturado. O professor pode customizar esse material? Pode, tá? Mas já tem um material estruturado. Quando a gente fala de bullying, cyberbullying e projeto de vida, vocês receberam na escola no ano passado um monte de livro, lembra? Dos livros do Hortense? Tá tudo estocado aí, ó. Tá tudo estocado guardado nessas escolas. E quem não tem, a gente vai fazer um forms para vocês adquirirem esses livros, tá? Porque isso é um investimento e foi caro e tem livro para todos os estudantes. E lá, não sei se vocês tiveram tempo, mas se tiverem, dá uma folheada naquele material. Vocês vão ver que é muito bacana. Ali traz muita temática bem interessante. Então, olha, se eu tenho bullying, cyberbullying, projeto de vida, eu vou trabalhar o material do Instituto Hortense, que ele traz essa pegada, tá? E lá no ensino médio a gente tem direitos humanos. Então, se eu tenho eletiva de direitos humanos, então eu tenho um material de apoio, que é o material do Instituto Hortense, que fala de direitos humanos lá dentro, tá? E lá tem aulas dinâmicas, é bem bacana, as temáticas, a forma com que eles trazem as temáticas é bem interessante e é voltada para o público jovem, tá? Então, assim, tenho essas eletivas, então eu tenho um material estruturado para dar suporte ao professor para que ele desenvolva o trabalho, tá? Aí depois eu tenho educação ambiental e sustentabilidade. Então a gente tem o Seduc Cerrado. Porque quando eu falo em cerrado, não tem a ver com o meio ambiente, não tem a ver com sustentabilidade. A gente tem tantos problemas aí acontecendo, né? Nós temos regiões no estado de Goiás, por exemplo, que foi decretado estado de calamidade por falta de chuva. O que deve estar causando essa chuva, né? O que a gente pode interferir? Isso tem a ver com o cerrado, né?
Então, essas temáticas, elas são direcionadoras. E nessa semana, nas orientações, eu postei lá, né, mandei para vocês links. Então, o material, né, as letivas, elas têm lá direcionamentos. Eu tenho sugestões para o professor, porque quando eu falo em alguns temas, eles são muito amplos. E aí, como eles são muito amplos, né? E aí, mas para onde eu vou? Que caminho eu vou? Então, esses materiais, eles dão sugestões, né? Direcionam o trabalho do professor. Agora, dentro disso, eu posso customizar? Posso fazer uma coisa um pouco de... Pode, pode. Mas você tem um material que vai facilitar bastante. E, principalmente, uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: praticamente todos os professores de vocês têm 32 aulas. E com 32 aulas, ele precisa preparar as aulas de formação geral básica, mais aula de letiva, mais aula, sei lá, de estudo orientado. Então, é muita coisa. Se eu tenho material para ajudar, isso facilita o professor, né, no seu planejamento, né, das suas aulas. Então, o sentido disso tudo é facilitar o trabalho do professor, né? E também fazer um direcionamento de rede, para que a rede, né, ela possa trabalhar ali no mesmo caminhar, né, seguindo a mesma estrada. Aí aqui eu coloco algumas coisas importantes, tá? A primeira coisa, temos que garantir o reagrupamento dos estudantes, possibilitando que façam escolha, tá? Então, os estudantes precisam escolher ali dentro das temáticas. Eu não posso direcionar, não posso chegar na escola e determinar. Sétimo A faz essa eletiva, sétimo B essa eletiva, sétimo C essa eletiva. Porque eu não estou propiciando a escolha desses estudantes, tá? Então, é importante que eles tenham direito à escolha. Outra coisa, o cardápio deve ser dentro dos temas elencados, tá? Então, nós já vimos algumas distorções, inclusive a gerência de ensino médio entrou em contato comigo e algumas escolas vai ter que rever modulação, tá? Então, a modulação está feita, foram colocadas as eletivas, só que elas são fora da proposta e a modulação vai cair. Então, é bom, né, a gente antenar essas coisas. Outra coisa, o planejamento deve ser realizado e acompanhado pelo coordenador pedagógico e é realizado fora do sistema, tá? Então, eu tenho as eletivas, elas precisam fazer planejamento, só que esse planejamento é fora do sistema. É igual acontece no CEPIS. Os coordenadores fazem, os professores fazem planejamento fora do sistema. E aí, o coordenador pedagógico precisa orientar, eu preciso acompanhar esses projetos. Inclusive, eu até oriento vocês, né, e sugiro que vocês façam observação de aula nessas eletivas. Comece lá nas eletivas, para vocês sentirem como está isso, né? Se está fluindo, como está essa relação lá do professor com o que ele está trabalhando, com os estudantes, né? E aí a gente já faz esse direcionamento. É uma forma da gente ver se esse planejamento está sendo realizado. Outra coisa, eletiva não reprova. Então, cuidado com isso e alinhe lá na secretaria. São dois processos, gente. Eu posso ter nota de eletiva? Sim, né? Então, em alguns lugares, assim, é ideal ter uma nota, porque o menino, ele gosta muito de nota, né? O estudante, ele gosta de ver, olha, eu tirei 5, eu tirei 4, eu tirei 7, não é? E a gente fala assim, olha, você pode melhorar ou não. Mas lá no SIG, quando você cadastrar, aí lá tem, né? Se a nota ela computa para reprovação ou não. Então a gente computa para não reprovação, tá? Porque aí o que acontece? O menino pode ter lá 5, mas isso não vai reprovar. Para a gente não ter, né, a situação de chegar final do ano, aí o estudante ficou em dois componentes curriculares, aí eu coloquei que a eletiva reprova, aí mais eletivo o estudante reprovou por causa da eletiva, sendo que a eletiva não é reprovativa. É igual estudo orientado. Estudo orientado não reprova, viu, gente? Então, vai colocar lá para reprovar estudo orientado, não, tá? Então, eu posso ter nota? Posso. Vai reprovar? Não. Mas aí daí eu preciso cadastrar no sistema, seguindo aquelas orientações que nós demos no ano passado, tá? Se vocês não tiverem essas orientações, depois me fala, e aí eu passo, tá? Como fazer lá no SIG isso. Ou procura a Marilene. As aulas de eletivas devem ser diferenciadas das aulas convencionais. Então, não adianta eu pegar uma aula com um tema bacana e, de repente, eu fazer a mesma coisa que eu faço lá nas minhas aulas convencionais. Aí não flui.
Não tem como, tá? Então tem que ser diferente. Eu estou falando de meio ambiente e sustentabilidade. Vamos levar coisas para debater o tema, sabe? Discutir. Eu estou tendo aulas laboratoriais lá. Vamos aproveitar isso, vamos levar coisas interessantes e experimentos, sabe? Que tem a ver com o cotidiano lá dos meninos, sabe? Que aí possa ajudar na sua formação, que seja diferente, que traga interesse para eles. Porque eu me lembro de muitos de vocês reclamarem no ano passado que quando tinha disciplina eletiva, dia de eletivo, menino faltava. Ó, o dia que menino falta é dia de eletivo. Trilha, no ano passado, era as trilhas, né? Dia de trilha é o dia que menino falta, porque ele não vê interesse ali, né? Ele não vê uma relação direta. Então, essas eletivas, se elas são interessantes para ele, ele vai sim aparecer no dia da aula, vai falar: Nossa, hoje tem eletiva, que bacana. Eu vou nessa. Hoje eu não falto, porque a eletiva é massa, né? Os meninos falam meio assim. Então, essa eletiva tem que ser interessante para ele, porque ele escolheu, né? Aí, olha só, quando a gente fala de eletivas, enfim, né, faz parte do currículo. E quando eu falo no currículo, a gente tem a questão da avaliação, né? A avaliação da rede, que foi, né, ajustada nesse ano. Então, a ideia é o quê? É a rede ter um direcionamento de forma que a gente consiga, nesse direcionamento, ter um caminhar e fazer uma análise, né? De forma que a gente pode contribuir uma escola com a outra, enfim, desde que a gente tenha o mesmo caminhar. Então, não adianta uma escola estar para um lado, outra para o outro. E não sei se vocês veem, percebem, que a gente está no movimento onde a gente está, como eu posso dizer, sistematizando processos. Por exemplo, no CAED, antes a gente só tinha o SAEG no final do ano. Agora, qual é o nosso movimento? A gente começa com o SAEG no início do ano, a gente tem avaliações no meio do ano e avaliação no final do ano. Isso acontece em todas as escolas do estado de Goiás. Então, quando eu falo em alguns processos, eles precisam acontecer em todas as escolas, né? E aí, né, a gente tem um documento e nesse documento ele vai, né, trazer o que que a gente vai trabalhar. Uma coisa importante é o seguinte: o documento não é sugestivo. Vocês vão precisar executar o que está lá, tá? Então, as formas de avaliação, como avaliar, é o do documento. Vou inventar outra coisa? Não vou inventar outra coisa. É aquilo. Mesmo porque o sistema ele vai estar organizado, né? A TI vai organizar o sistema para, né, ele ter as mesmas configurações para os conjuntos de escola, né? E a gente tem um caminhar, porque a gente pode, por exemplo, fazer uma avaliação dos processos dentro da escola e do caminhar do estudante. Porque aí eu tenho ali instrumentos, né, que funcionam em todas as escolas. Antes eu tinha, por exemplo, lá no Vila Boa, eu vou pegar o Vila Boa que é a Elines, porque a Elines está bem visível para mim, tá? Lá no Vila Boa tem um movimento de fazer as avaliações, né, os simulados, né? Então é uma rotina da escola, mas eu tenho escola que não tinha simulado, fazer outra coisa. Então agora, quando a gente coloca, o simulado vai ser para a rede, então todo mundo vai fazer simulado. Aí a gente tem como fazer uma análise da rede toda, como esses estudantes estão se comportando frente a isso, né? Então, quando a gente fala em avaliação, todo mundo sabe muito bem disso, né? Que a avaliação não é o momento de prestação de contas do estudante, e sim o momento onde a gente vai parar e vai ver se o que eu estou fazendo em sala de aula, ele está tendo, né? O estudante está tendo êxito ou não, se aquela minha prática ela é exitosa ou não, para a partir daí eu reprogramar, né, o meu caminhar. Então, de repente, eu estou trabalhando lá com aula só debate, debate, debate o tempo todo. Aí faço uma avaliação, os meninos vão tudo mal, então significa que debate não é uma alternativa boa ali. Então, eu vou modificar, né? Eu vou modificar a minha prática dentro da sala de aula. Então, a avaliação ela serve como termômetro, né? Para a gente saber se o menino está aprendendo, está caminhando ou não. Por isso que a avaliação ela tem que ter uma relação com o que eu trabalho em sala de aula. Então, eu tenho, por exemplo, professores que trabalham linguajar do estudante na sala de aula e quando chega na avaliação, pede, né, cobra um linguajar técnico. O menino nem sabe o que está dizendo lá na prova, né? Então, se a forma com que eu trabalho na sala, ela tem que corresponder ao que está lá, né, na avaliação. É igual acontece, né? Quando você fala assim para o menino, ó, vamos resolver aqui a equação do segundo grau, a equação do segundo grau. Aí chega lá na avaliação e tá. O valor da discriminante da equação polinomial de segundo grau é. Aí o menino, pronto. Porque o professor falava em sala de aula que era, acha o valor de x
da equação de segundo grau, que é um linguajar, né, que a gente usa assim, corriqueiro, mas não é o técnico. Aí o que precisava fazer? Aí você, como coordenador pedagógico, ajustar, olha, trabalho termo técnico também, trabalho esse popular, eu sempre fazia isso em química, eu pegava uma coisa cotidiana e depois levava o técnico. Entendeu isso aqui? Pegava a situação, entendi. O nome disso é isso. Então vamos passar a chamar isso. Ah, tá, beleza. E aí funciona super bem, né? Então a avaliação serve para medir, mas o que eu faço em sala de aula, ele tem que ser avaliado no mesmo nível. Eu não posso proporcionar uma coisa e cobrar outra, né? E aí, quando a gente fala em avaliação, ela ocorre, né? Ela ocorre em três etapas, né? Ali do ano letivo, e cada uma dessas etapas tem um objetivo diferente. Então, no início do ano, vocês estão fazendo diagnose, não é isso? Vocês estão resgatando o que os estudantes aprenderam das séries anteriores, estão fazendo atividades, e estão verificando. E aí eu tenho vários coordenadores que me dizem assim: olha, Luiz Carlos, eu estou com um problema que esses meninos que eu recebi, eles não sabem ler, né? Muitos de vocês devem estar passando por isso, né? Ah, eu tenho um menino estudante que não sabe as 4 operações. Eles têm uma dificuldade muito grande. Então, você está fazendo um diagnóstico. Esse diagnóstico serve para quê? Serve para direcionar os próximos passos, né? Então, a gente faz um diagnóstico, aí depois desse diagnóstico, eu vou traçar o caminhar. Eu vou dizer, então eu já sei. Esse estudante não sabe as 4 operações, então eu vou pensar em começar com 4 operações para depois eu avançar naquilo que eu proponho a trabalhar com o estudante lá e que ele atinja ao final do processo. Mas se eu ignoro isso, ele não sabe as 4 operações, eu vou lá e começo a função do primeiro e segundo grau, começo, né, trabalhando, coisa não vai adiantar de nada. Aí a gente vai ficar frustrado ao final, né? Então, o processo formativo, ele tem a ver com o diagnóstico inicial que eu fiz, né? Porque eu vou formando, eu vou, né, contribuindo, caminhando com esse estudante, e aí eu vou criando instrumentos, e esses instrumentos vai me dizer se está indo certo, se está dando bem ou não. E lá no final, né, do bimestre, no final do ano, a gente tem aquele instrumento, né, que fecha a nota do estudante, né, que é o somativo. Eu junto tudo, toda a construção dele, e aí eu tenho aqui um resultado final desse processo. Que aí lá na frente a gente faz um outro diagnóstico, né? Esse somativo pode servir de diagnóstico para um próximo ciclo, né? Um próximo ciclo formativo. Por isso que o nosso processo de avaliação ele é contínuo, né? Ele não para ali, não se encerra, né? O que eu terminei no final do ano, o que eu tinha lá de resultados do ano passado, eles já servem como referencial para eu, né, estruturar uma diagnose nesse início do ano, para a partir daí traçar um plano de trabalho, né? Então, é esse nosso trabalho e a gente precisa garantir que esse movimento ocorra. Diagnose, formativo, somativo, né? E aí, olha só, quando eu vejo isso em 2 âmbitos. Eu vejo isso dentro da escola e eu vejo uma organização de rede, né? Que a gente faz movimentos dentro da escola e a gente tem um movimento da rede também. Então, quando eu penso em avaliação diagnóstica, né? Vocês estão trabalhando com o levantamento prévio de habilidades dos estudantes por componentes curriculares, né? Cada componente curricular foi lá, está fazendo atividade com os meninos, está resgatando coisa, e a partir dali eles estão trazendo informação para vocês. Olha, essa turma é boa, nossa, que turma bacana, ela flui muito bem. Nossa, essa turma aqui tem uma dificuldade, a gente vai ter problema com isso aqui, né? Algumas coisas não vai fluir muito bem. Então, esse movimento está acontecendo nas escolas. No final do mês agora de fevereiro, aí nós temos a avaliação diagnóstica do CAED, que aí é uma avaliação da rede. Porque o que acontece? Quando eu penso lá nas séries em questão, a gente pensa assim, por exemplo, o menino ao chegar no 6º ano, ele precisa ter o conhecimento mínimo de. Então, é esse conhecimento mínimo que ele precisa que a gente estrutura a avaliação diagnóstica. Então, a avaliação diagnóstica do CAED, ela vem em cima dessas habilidades, né, barra descritores, que são essenciais para que o estudante consiga cursar aquela série em questão. Daí, essa avaliação, ela vai do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Tá? Então, vai te dar um leque
muito grande ali, né? Então, eu vou ter um raio-x dos meus estudantes. Aí, o que acontece? Eu tenho o raio-x aqui trazido pela avaliação escolar e o raio-x trazido por essa avaliação em rede. O que eu faço? Junto essas duas coisas e traço um plano de trabalho, né? Aí depois a gente passa lá para um próximo processo. Fiz a diagnose, agora a gente vai fazer a avaliação formativa. E na avaliação formativa, a gente tem lá dentro, né, avaliação livre, que são aquelas avaliações que os professores vão, né, desenvolvendo com os estudantes ao longo do bimestre. É uma produção textual, é um debate, enfim, atividade em dupla, grupo, é atividade em sala, é a soma dos deveres de casa, né? Atividade de casa. Isso tudo, né, faz parte do processo formativo, né? E lá na rede, né, a gente tem aquelas avaliações que vão acontecendo, né, ao longo do processo lá, simulado, virtual, simulado escrito. Isso me dá, né, eu consigo ver se os estudantes estão conseguindo caminhar ou não. E lá no final do ano, né, a gente tem, e no caso, final de bimestre, em cada bimestre a gente tem a avaliação somativa, que é a soma da avaliação de bloco com a avaliação livre, né? A gente soma toda a produção do estudante no bimestre e eu tenho uma nota ali. E no caso da rede, a gente tem a avaliação do SAEGO, né, no final do ano. Aí lá na avaliação do SAEGO, a gente vai saber se tudo aquilo que a gente propôs deu certo ou não, né? Que vai servir como base lá para o ano seguinte. E essa avaliação diagnóstica, principalmente a avaliação do CAED, ela é importantíssima. E uma das coisas que eu sei que vocês fazem muito bem, né? E a gente precisa é o seguinte: é seriedade nesse processo. E é seriedade em todos os âmbitos. É o estudante ter consciência da avaliação, né? Ele saber que se ele faz a avaliação de qualquer jeito, isso significa que os resultados, né, que eu vou ter ali vão ser resultados falsos. E esses resultados falsos, eles vão direcionar coisas, né, a caminhos errôneos para a gente. Porque aí o que acontece? Pelos resultados, a secretaria vai propor um conjunto de materiais e orientações. E em cima dos resultados, se esses resultados não são fidedignos, eu vou ter material que não vai de encontro à realidade de vocês. Se não vai de encontro à realidade de vocês, é dinheiro, é investimento, é um monte de coisa sendo jogado no lixo, né? E aí a gente vai tendo, né, um trabalho que não, no final do ano, não vai surtir o efeito que a gente deseja. Uma outra coisa também é o seguinte: nessa avaliação diagnóstica do CAED, vocês se lembram que no ano passado os professores aplicaram e lançaram um sistema, não foi? A gente precisa de seriedade do professor nesse lançamento. Por quê? Porque se o professor lança de qualquer jeito também, a nota não vai ser a mesma. E isso aconteceu em vários momentos. Muitos de vocês me reclamaram que, olha, a nota dos meus meninos é essa, não. Isso aqui está errado. Não é essa nota. Quando o professor corrigiu na sala, viu que não era essa nota, era outra nota, a nota estava diferente. Por quê? Lançamento. Se eu lanço errado, é claro que o sistema vai ler o que eu coloquei lá. Os dados que eu inseri, que ele vai fazer a leitura, né? E aí o que acontece? Nesse ano a gente vai ter o aplicativo. E utilizar o aplicativo, e o aplicativo vai funcionar, viu, gente? E aí o que acontece? Se eu corrijo pelo aplicativo, eu preciso fazer a conferência se o aplicativo leu direitinho. Porque se eu faço rapidinho, ele não pega todas as informações e acaba lendo errado. E se eu não confiro, aí vai ter uma nota errada do menino também, né? Então, assim, a gente precisa ter, né, essa seriedade no processo para que ele possa fluir bem, né? Então, a gente começa lá com a aplicação da avaliação do CAED, que vai ser de língua portuguesa e matemática, em todas as séries do ensino fundamental e médio, né? Aí são 2 dias de aplicação de avaliação. Então, vocês já precisam começar a pensar em quem são esses professores que vão aplicar a minha avaliação, né? Já começa aí. Quem são os professores? Já organiza e já vai começando a orientar esse professor da importância dessa avaliação. Eu não vou pegar, por exemplo, um professor que tira licença o tempo todo e vou colocar ele para aplicar a prova, porque pode acontecer de ele sumir com essa prova lá, pegar uma licença e você ficar sem as notas, ou demorar para lançar, né? Então a gente tem que pensar bem quem a gente vai colocar para a gente não ter dor de cabeça depois. Aí a gente vai pegar esses resultados dos estudantes e a gente vai fazer um levantamento de fragilidades, porque aí vocês têm, né?
o diagnóstico que os professores fizeram da escola e o diagnóstico que essa avaliação vai trazer. Por isso que, nesse início de ano, por exemplo, a gente não vai ter agora, né, o material do Revisa, o material impresso. Por quê? Porque ele vai ser produzido a partir dos resultados das avaliações dos estudantes. Aí, desse resultado de avaliação, aí sim, eu tenho um material que vai ao encontro das respostas dadas, né, aquilo que foi avaliado. Aí, depois que a gente fez isso, aí olha só, a Secretaria da Educação vai elaborar o material estruturado, com base nesses descritores críticos, que são fundamentais. Por isso que é importante que o menino faça direitinho a avaliação, que o professor lance direitinho a avaliação, porque aí a gente vai ter um resultado, né, que realmente você vai olhar assim, não, isso é minha escola mesmo, né? Eu estou vendo aqui a minha escola. E não, nossa, isso não tem nada a ver com a minha escola. Então, não tem nada a ver, significa que alguma coisa falhou aí. Depois que a gente pegou, né, esse material estruturado que foi produzido, que é para, né, auxiliar o professor, significa que o professor pode usar outros instrumentos também. Eu não posso ficar só amarrado. Se eu vejo, por exemplo, minha turma precisa de mais ou de menos, eu posso fazer adequações? Posso. O que eu não posso fazer é receber esse material e jogar no lixo. Ou jogar lá para o menino, sei lá, não fazer ou algo assim. Ele precisa ser usado sim. Tá? Ele precisa ser usado e complementado com base, né, no público que você tem, que a gente tem a customização desse material. Depois disso, a gente faz trabalho de reagrupamento do estudo orientado. E esse reagrupamento não significa juntar os meninos tudo no horário e sair separando, não. A gente pode fazer reagrupamento dentro da própria sala. Se eu tenho lá o resultado diagnóstico dos estudantes, eu vejo que tem estudante que é muito fraco, outro está mais avançado, eu faço grupos de estudo dentro da sala, e nesses grupos de estudo eu vou lançando mão de várias técnicas. Esse grupo aqui consegue fazer o material de revisa, esses grupos, então vamos trabalhar revisa. Esse grupo aqui, ó, não sabe continha, ó, esse grupo aqui não sabe ler e escrever. Então a gente já pensa em algo, né? Pega um para Goiás, pega uma coisa, né, que seja mais basal para trabalhar com esse público. Esse público aqui, olha, eu preciso de dar uma atenção maior, eu preciso ficar com ele. Então, dentro da sala, a gente consegue fazer esse movimento. E eu digo que consegue, por quê? Porque eu estive em sala de aula e eu fazia esse movimento antes desses materiais existirem, eu já fazia isso. Aí, quando a gente faz essa trajetória, a gente então consegue atingir um dos objetivos estruturantes que tem lá no plano de ação de vocês, que é redução das desigualdades de aprendizagem. Porque aí eu estou olhando para o estudante, quem é esse estudante, vendo nesses grupos de estudantes quais são as suas fragilidades e trabalhando essas fragilidades no sentido de superação. E quando eu faço isso, eu tenho que lembrar dos estudantes do ensino especial. Eles precisam ser incluídos aí também, tá? Então, alguma coisa eles conseguem fazer. Então, esse negócio de não consegue fazer nada? Consegue sim, tá? Então, depende do que eu estou propondo para que ele faça, né? E aí, dependendo da minha proposta e de como, sabe? Eu preciso pensar em atividades, por exemplo, de vários níveis. Eu começo com atividades fáceis, que vai ter um nível de gradação mais avançado, de forma que os estudantes que têm mais limitação conseguem fazer. Os mais avançados conseguem fazer também, só que aí eu consigo aferir até que ponto eles chegam nessas atividades, né? Isso é importante para a gente, é um diagnóstico bem interessante, tá? Então, assim, a avaliação diagnóstica está aí e é dessa avaliação que a gente vai fazer todo o nosso caminhar durante o ano letivo, né? E aí, quando a gente fala lá na questão de avaliação, então, no nosso processo formativo, né, nas nossas escolas que são parciais e regulares aqui, representadas por vocês, então eu tenho, né, no fechamento de nota, né, no bimestre, como vai funcionar, Luiz Carlos? Então, a gente vai ter a avaliação livre e a avaliação de bloco. A avaliação livre, ela vale 60% da nota, tá? E aí, a orientação é que seja, no mínimo, 3 instrumentos avaliativos. Ah, não, Luiz Carlos, eu sou professor de filosofia, só tem uma aula semanal, você está me pedindo 3 instrumentos. Você está louco, Luiz Carlos? O que acontece é o seguinte: eu penso nesses instrumentos, tá? De várias maneiras. Eu posso, por exemplo, fazer uma pesquisa, não posso? Mandar o menino fazer uma pesquisa? É um instrumento? Na aula lá de filosofia, sei lá, trouxe lá um debate sobre os pré-socráticos. Eu posso, nesse debate,
resultar em uma avaliação ali, uma nota? Posso. Eu posso, geralmente nas escolas, o professor de filosofia está ministrando aula de sociologia também, né? Eu posso fazer uma avaliação integrada, filosofia e sociologia, valer para os dois componentes? Pode. Eu posso fazer uma atividade envolvendo história, geografia, filosofia e sociologia, valer para os dois? Pode, tá? Então, eu tenho um conjunto de possibilidades aí. Tá? Que aí eu só vou pensar nisso quando eu abrir meu leque de possibilidades, quando eu abrir minha mente. Se eu ficar com a mente cartesiana, fechadinho, quadradinho, aí realmente eu vou sofrer bastante, né? Mas eu tenho várias possibilidades de avaliar esse estudante, tá? E quando a gente coloca 3 instrumentos, por quê? Porque se ele não foi bem, ele tem mais 2 instrumentos, né? Que ele consegue ainda recuperar e, né? Melhorar ali seu desempenho. Então, eu tenho várias formas diferentes de avaliar esse estudante, né? Eu tenho que pensar num processo de recuperação processual, né? Para a gente acabar com aquele discurso de, nossa, no final do ano, porque vocês sabem que nós trabalhamos com metas. Aí fica, nossa, eu vou ter que aprovar o menino. Ah! Na verdade, você vai desenvolvendo um processo durante o ano, onde você está avaliando o estudante ali no seu caminhar. E lá no final do bimestre, eu já vou ter um resultado disso, porque eu estou fazendo recuperação processual ao longo das atividades que eu estou desenvolvendo. E não esperar o final de bimestre, fazer semanas de recuperação e colocar um monte de provinha que o menino vai conseguir resolver. Raramente ele vai conseguir resolver aquilo. Eu vou gastar papel, eu vou gastar tempo para elaborar, eu vou gastar neurônio, um bando de coisa para nada, né? Então a gente tem que pensar nisso. Se eu consigo fazer isso ao longo do processo, para que deixar depois, né? Eu evito, né? Trabalho excessivo. Depois nós temos a avaliação de bloco, né? Que é 40% da nota, sendo que na EJA ela vale 20% da nota. Então na EJA a gente tem 80% de avaliação livre, 20% da nota. Nas escolas regulares, né? Nós temos 60% da nota de livre e 40% da nota de bloco, tá? Vão ser 2 semanas de aplicação dessa avaliação, só que em dias intercalados, tá? Então, quando vocês olharem um cronograma, não sei se vocês viram, ele começa terça. Por que terça? Segunda, você ainda tem como organizar a escola, né? Organizar direitinho, você tem como mobilizar os estudantes para essa avaliação, porque se eu começo algo novo já na segunda-feira, a gente tem um risco muito grande, né, de faltar menino, enfim, né, de dar algo ruim. E na terça, não, eu já vi, já senti o clima na segunda e a gente já se prepara para terça-feira. Então, nessa primeira rodada do primeiro bimestre, vai ser terça, quinta, segunda e quarta. Por quê? Porque se a gente colocar nos mesmos dias, a gente vai ter os mesmos professores. E quando eu coloco em dias diferentes, eu vou ter professores diferentes ali participando, de forma que eu consiga envolver, né, praticamente todos os professores nesse processo, tá? E aí a gente vai ter notas individualizadas por componente, isso é importante, porque a organização é no bloco, é um bloco, mas a nota é referente ao número de acerto do estudante naquele componente curricular, tá? Então a organização é por área de conhecimento, mas a nota não é. Como assim, Luiz Carlos? Eu vou falar daqui a pouco. Eu tenho um quadrinho, eu acho, depois desse aqui. Eu vou falar para vocês como vai funcionar isso direitinho. Quando eu penso na avaliação livre, então, olha só, eu posso ter seminário, eu posso ter júri simulado, tarefa de sala e de casa, relatórios, debates, dinâmicas desenvolvidas em sala de aula, portfólio. Então, são várias possibilidades que eu tenho ali de avaliação livre, né, para o estudante, valendo 60%, né, da nota deles. Então, às vezes, filosofia, sociologia, história e geografia, eu não posso fazer um portfólio? Posso, com atividades ali indo avaliando esses estudantes, né? É uma possibilidade aí. Aí, olha só, quando então, sistematizando tudo, a gente tem lá no ensino fundamental e médio, né, em tempo parcial, que são vocês. Então, a gente vai ter, né, um ciclo de aplicação só, ou seja, vai ser lá, né, quase no final do bimestre, não vai ser no final do bimestre, porque vocês sabem que sistema trava, aquela coisa toda, então não vai ser. Eu vou mostrar o cronograma agora para vocês. Então, a nota máxima de cada componente por bloco será de 4 pontos, né? Então, vale lá os 4 pontos. Aí a gente vai ter cada dia um bloco valendo 4 pontos, tá? Então, a gente começa lá
né? A gente vai começar com linguagens. Linguagens é diferenciado porque são 3 pontos de avaliação mais um ponto de produção textual. Essa produção textual, ela vale para todos os componentes daquele dia, tá? De linguagens. Não vale para os demais componentes curriculares das outras áreas, não. E aí eu tenho lá ciências humanas e sociais aplicadas, 4 pontos, e assim vai. Sendo que a nota final, né, do estudante vai ser a soma desses dois, né, componentes. Então, vai ser 6 pontos, né, até 6 pontos, 6%, 60% da avaliação livre e 40% da avaliação de bloco, certo? E lá na EJA já muda, né? A gente tem 2 pontos de bloco de avaliação e 80 pontos de avaliação livre. Por quê? Porque a ideia da EJA é fazer com que esses meninos frequentem, né? Que é um problema que, se tiver algum coordenador aqui de EJA, sabe muito bem, que é trazer esses meninos. Porque se a gente coloca nota maior no bloco, o menino só vem no dia do bloco, faz a prova e some, né? E se eu coloco que a avaliação ali do dia a dia, ela vale 80%, isso, né, contribui para que o estudante esteja na escola assistindo aula. E aqui tem no caso do tempo integral, né? Que assim, só por curiosidade para vocês, lá é 50-50. 50% de bloco e 50% de avaliação livre. Porque lá são ciclos, são 2 ciclos por bimestre, né? Tanto é que toda semana eles fazem prova lá. Então, por isso que é diferente. Eles têm mais atividade de bloco. Por isso que ela tem um valor um pouco maior, tá? E aí, olha só, no primeiro bimestre, então, nós temos o seguinte cronograma. Então, a gente vai começar a avaliação dia 12. Então, dia 12 vai ser linguagens e produção. Dia 14, ciências da natureza. Dia 18, matemática. Dia 20, ciências humanas e sociais aplicadas. Sendo que o simulado ele vai ser semestral. Então, a gente só vai ter o primeiro simulado em junho. Depois, em novembro, tá? Então, semestral esse simulado, que vai ser uma nota extra para o estudante, tá? Aí, olha só. Lá no ensino fundamental tem o primeiro bloco. Primeira coisa importante aqui, gente. Essa sequência do bloco, ela tem que ser respeitada fidedignamente. Por quê? O que vai acontecer, né? Então, eu tenho um professor lá que aplicou a avaliação. Então, vamos supor professor Luiz, eu apliquei a avaliação no 7º A. O que vai acontecer? Eu vou lançar as respostas dos meninos no CIAP, e lá no CIAP vai ser assim, ó, certo e errado. Lá vai dizer se o menino acertou ou errou. Então, eu vou colocar certo e errado nas questões. Eu corrijo, né, a prova e depois vou lá e lanço no sistema. Só que o sistema ele vai migrar para os componentes curriculares, igual acontece no CEPI. E aí o que acontece? Se a gente muda essa sequência, ele vai migrar errado para o diário. Aí, de repente, eu coloquei lá inglês antes de português, aí o que vai acontecer? A nota que o menino tirou no inglês vai para o português. E a nota português vai para o inglês, tá? Então, essa sequência, gente, ela tem que ser religiosamente seguida quando vocês forem orientar e organizar a avaliação de bloco. Então, lá no primeiro dia, a gente começa lá, produção textual. Um ponto. Então, geralmente, a gente começa, né, com a proposta de redação lá. Depois, eu tenho língua portuguesa, 10 questões. Então, eu começo a prova com 10 questões de língua portuguesa. Depois, eu vou para 5 questões de estudo orientado de língua portuguesa. Quando eu for lançar isso no sistema, o sistema vai ler que as 15 primeiras questões são de língua portuguesa e vai migrar para o diário do professor de língua portuguesa, tá? Aí eu tenho lá, ó, língua inglesa, né? São as próximas 5. Isso significa que da questão 15 à questão 20, que é inglês, ele migra para o diário do professor de inglês. Já vai cair lá no diário a nota dele. E uma coisa que os meninos precisam, né? E vocês precisam ficar atentos é o seguinte: vocês estão vendo que esses componentes valem aí, ó, 3 pontos à prova, certo? Língua portuguesa são 15 questões. Isso significa que cada questão vale 0,2, não é isso? 0,2 vezes 15 dá 3. Então, cada questão de língua portuguesa vale 0,2. Agora, quando eu olho para o inglês, a prova vale 3 pontos, só que só são 5 questões de inglês. Isso significa que cada questão de inglês vale 0,6. Olha só,
O peso do inglês é maior, porque eu tenho menos questões. Isso vale para a arte e para a educação física. Daí o menino precisa prestar atenção e ter muito cuidado ao resolver a prova. Porque se lá em inglês eu só acerto uma questão, eu vou ter somente 0,6 de nota. Se eu acertei duas, 1,2. Se eu acertei três, 1,8. E assim vai, tá? Já na língua portuguesa, se eu acerto 5 questões, isso vai me dar só 1 ponto. Então eu preciso acertar muito, né, de língua portuguesa para eu ter uma nota muito boa. Ao passo que nos outros componentes que tem menos nota, né, se eu errar uma, eu já tenho um prejuízo grande aí, né? Então eu preciso prestar muita atenção ao fazer a prova. O que vai acontecer aqui? Linguagens foi colocada em primeiro lugar, por quê? Porque tem a produção textual. Quem vai corrigir produção textual? Luiz Carlos, o professor de língua portuguesa. Tá? Não tem outro para corrigir. É o professor de língua portuguesa que domina, né? Que vai fazer essa correção. E aí, quando o professor de língua portuguesa corrigir e tiver a nota, aí os professores que aplicaram a prova vai lá lançar, tá? Então, lança a nota, e aí esse um ponto vai somar aos outros componentes. Por exemplo, inglês, eu acertei só 2 questões. E aí, inglês, 2 questões vai dar, né, 0,6, 1,2. Aí, lá em redação, eu tirei meio. Então, minha nota vai ser 1,7. Vai ser a nota do componente mais a nota da produção textual, tá? Uma coisa que tem que ficar clara: o professor que aplicar a prova, ele que vai corrigir e lançar no sistema. Por isso que vocês precisam fazer esse cronograma, tá? Pensar nos professores direitinho para equilibrar isso, para não sobrecarregar um professor. De repente eu fico colocando o mesmo professor nos outros dias, aí fica o mesmo professor para corrigir e lançar isso no sistema. Então eu posso equilibrar isso. Eu posso colocar professores diferentes nos dias, de forma que, né, eles consigam, então, corrigir e fazer, né? E lançar lá no sistema. Porque, olha só, se eu for parar para pensar, qual o argumento que a gente vai usar? Se eu fosse professor lá de, sei lá, se eu fizesse lá os blocos, as avaliações do jeito que eu fazia antes, né, convencionalmente na escola, com semana de prova, eu ia levar um pacotão de prova para casa de todas as turmas para corrigir e lançar. Agora, o que vai acontecer? Se eu organizar na minha escola para cada professor ficar com um dia, ficar com uma turma, né? Vamos supor que no máximo 2, ele só vai ter 2 pacotes de avaliação para lançar. Em troca, ele vai ter todas as suas turmas lançadas lá, a avaliação de bloco, porque vai migrar para o bloco dele, né? Então, isso economiza o trabalho do professor, porque aí ele não vai precisar lançar em todas as turmas, já vai sair lá a nota lançada para ele, tá? Aí no segundo dia a gente tem lá, né, matemática. Então, matemática são 25 questões, né? Então, assim, é uma quantidade, é só matemática. No terceiro dia, isso é no fundamental, tá? 15 questões de ciências da natureza, né? Que vale aí 4 pontos. E no quarto dia, então, nós temos história e geografia, cada uma com 15 questões, valendo também 4 pontos. Lembrando que eu não preciso somar e calcular nada, eu só coloco certo e errado no sistema e ele que vai gerar a nota, tá? No ensino médio, aí a gente tem lá, né, o bloco lá de linguagens. Aí o bloco de linguagens, né, já tem uma pontuação diferente, porque ensino médio, o número de questões é maior. Então, lá no primeiro dia, a gente tem 40 questões de linguagens, tá? Sendo 20 questões de língua portuguesa e estudo orientado em língua portuguesa, 6 de inglês, 7 de arte e 7 de educação física, que é o mesmo esquema. Vale até 3 pontos, mais um ponto da produção textual, tá? Aí depois, lá no segundo dia, né, no dia da matemática, a gente tem 20 questões de matemática, sendo 15 de matemática e 5 de estudo orientado de matemática. Aí no outro dia aqui, matemática, se você comparar com o primeiro dia, você vai ver, com o fundamental, você vai ver que tem menos questões. É porque matemática no ensino médio é mais complexo, né? Mais complexo, demanda mais tempo, né, para que isso ocorra. Depois eu tenho ciências da natureza, biologia, química e física, né? Aí a biologia tem 14 questões e as demais 13 questões. Só que assim, ó, tem uma questão a mais, só que uma questão a mais significa uma pontuação menor, né? Porque o cômputo é por
componente, e não por área. Então, não adianta nada eu gabaritar química e zerar a biologia, porque eu vou ir com 0 em biologia e vou ter 4 em química. Isso tem que ficar claro para o menino, tá? Que aí ele não pode chutar a prova, a avaliação. Se ele chutar, o que vai acontecer? Eu começo a fazer chutos demais, eu vou ter nota em um componente e os outros não vão ter. Porque não soma tudo, é individual a pontuação. A história, geografia, 15 questões, filosofia e sociologia, 5 questões. Né? Aqui o mesmo esquema, olha só, filosofia, são 5 questões. Isso significa que cada questão de filosofia vale 0,8. Então, se o menino pegou e acertou 2 questões, 1,6. Se ele acertou 3 questões, 2,4, tá? Então, o peso é maior. Daí ele precisa ter, né, prestar muita atenção ao resolver as questões. E aí eu preciso da orientação de vocês, até mesmo para falar para os professores. Olha, professor, são 5 questões. Então, cuidado com essas questões. Se você coloca questões muito difíceis, o que vai acontecer? Seu resultado não vai ser muito bacana, né? Então, eu preciso equilibrar essas questões. Eu penso o seguinte: se eu tenho 5 questões lá de filosofia, o que eu faço? Eu coloco 2 questões fáceis, 2 questões médias e uma questão difícil. Porque aí o que vai acontecer? Aqueles meninos que têm dificuldade, eles vão conseguir fazer a prova. E eles vão ter ali 1,6 pelo menos. Aquele menino que avança um pouco mais, aí ele vai conseguir, por exemplo, fazer 4 questões, vamos supor. Ele vai ter 3,2. E aquele menino que é muito bom, ele vai gabaritar a prova e vai ter 4. E aí eu consigo, sim, né, contemplar todo mundo, né? Porque aí aquele menino que sabe muito não vai ver, né? Ah, fui desvalorizado. E aquele menino que não é tão bom assim, ele não vai zerar a prova, porque ele vai conseguir fazer alguma coisa na avaliação, né? Ele vai conseguir ter pontuação ali na avaliação. Então a gente precisa pensar no equilíbrio. E até mesmo quando estruturar a avaliação, começar com questões fáceis e ir fazendo essa gradação. Porque aí quando o menino começa a fazer, ele consegue, aí ele vai tendo ânimo para fazer os demais. Mas se ele começa com uma questão difícil, ele já desanima. E aí ele não vai querer fazer as outras, vai ver mais ou menos e vai chutar. Só lembrando que essa avaliação ela vai acontecer, né, no segundo e terceiro horário, tá? Então, o primeiro horário a gente organiza todo mundo. Segundo e terceiro horário, aplicar a avaliação. E a redação, a gente vai ter um horário extra para eles fazerem. Aí, os outros dias são 2 horários. No dia de redação, aí a gente tem 3 horários, tá? Para fazer a avaliação. Aí, falar em avaliação, a gente volta aqui um pouco na avaliação diagnóstica do CAED, né? Que é uma coisa que a gente já tem que pensar. Semana que vem eu já vou fazer reunião com gestores escolares, então os gestores que estão presentes, já coloca na agenda. Semana que vem vocês vão estar aqui na CRE. Porque parte da avaliação diagnóstica, os primeiros passos é o gestor que vai fazer. Ele vai ter que ir no sistema, cadastrar os professores, alocar esses professores nas turmas e organizar de modo que dê tudo certinho. Quem vai fazer isso é o gestor. Né? Vocês, coordenadores, vão, né, acompanhar esse processo aí, organizar, né, como vai funcionar isso, quem vai aplicar, onde, como. Então, vai ser dia 27 e 28 de fevereiro, tá? Eu oriento vocês a fazer o seguinte, né? A pegar e fazer logo essa avaliação, né? Se a gente olhar o calendário, ó, dia 27 é terça-feira, dá para fazer tudo dia 27, porque dá mais tempo para o professor lançar isso no sistema. Porque se você deixa 28, é um dia a menos para ele fazer o lançamento, né, da avaliação. E aí eu preciso saber, né, quais são os professores que vão aplicar essa avaliação, a logística que eu vou usar, né? Como eu vou organizar a escola. E o lançamento de provas pode ser por aplicativo ou plataforma. E aqui a gente vai ter um problema, gente, que eu já vou passando para vocês e vocês já vão pensando também aí na escola, que é o seguinte: essa avaliação impressa, ela foi organizada com base na base de dados de 18 de dezembro do ano passado. Então, o que vocês tinham no sistema de matrícula lá, 18 de dezembro, é o que vai vir de impresso. Então, só esses meninos que apareciam lá que vai vir prova nominal. Então, essas provas vão vir por nome. Depois, o que foi feito? Quando foi agora em fevereiro,
Dia 2 de fevereiro subiu outra base de dados. Só que essa base de dados foi para aparecer no sistema. Então, quem está lá no dia 2 de fevereiro, né? Até dia 2 de fevereiro vai aparecer o nomezinho dele lá no sistema, tá? Mas eu só vou ter prova impressa para quem está no dia 18 de dezembro. Isso significa que quem entrou depois não vai vir prova. O que, que vai acontecer? O gestor vai entrar lá na plataforma, usando a senha dele, ele vai baixar a avaliação e ele vai imprimir essas provas para esses estudantes que não têm prova. Só lembrando que, se eu tenho lá, olha só, são duas coisas que a gente precisa entender bem. Se eu tenho um estudante que aparece no dia 18 de dezembro, eu tenho prova para ele impressa que vai vir, o diretor vai buscar aqui, e o nome dele vai estar lá na plataforma para eu lançar a nota. Se o estudante não está nessa base, mas aparece em fevereiro, o que, que vai acontecer? O nome dele aparece na base, mas eu não tenho prova para ele. O que, que vai acontecer? O gestor, né, vai imprimir essa prova, eu vou aplicar para ele e vou conseguir lançar no sistema. Terceira situação, o estudante chegou depois do dia 2 de fevereiro. Então, o nome dele, eu não tenho prova escrita e nem vai aparecer na base de dados. O que, que vai acontecer? Vocês se lembram que lá na avaliação eu ainda posso lançar mais 10 avaliações extra. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou imprimir essa nota, essa prova para o estudante. Eu vou utilizar aqueles 10 estudantes a mais por turma que eu posso, vou cadastrar esse estudante e vou lançar a prova dele. Até 10. Se passar de 10, não tem como fazer isso, tá? Então, esses procedimentos, eles precisam ficar bem claros, tá? Porque às vezes chega a prova para vocês, uai, mas cadê os meninos? Então, vocês já podem pensar nisso, tá? Até dia 18, já pega na secretaria, até dia 18, quem eram os meninos que estão aí? Que esses têm prova. Depois do dia 18, não tem prova. A escola precisa providenciar, tá? Para depois não criar tumulto lá em cima da hora, tá? E aí, depois do dia 2, eu já sei que eu preciso cadastrar esses meninos na plataforma, porque o nome deles não vai aparecer, certo? Para que eu faça esse lançamento. Aí acontece o seguinte: todos os estudantes do dia 18 que estão lá, que vieram provas para eles, que são provas, né? Específicas, elas são provas, como eu posso dizer, customizadas para eles. Eu vou poder pegar o aplicativo e fazer a leitura, a correção via aplicativo. Eu vou lá, tiro foto e mando. Isso é possível. Mas os estudantes que não têm prova escrita, eu não tenho como corrigir no aplicativo. Porque quando eu tem uma avaliação do estudante com o nome dele, eu tenho um QR Code ali que, né, identifica ele. E aí, quando eu faço a leitura, eu já tenho as respostas indo para aquele estudante. Mas quando eu vou no sistema e imprimo a prova, eu não sei se foi a Maria, o José, o João, sei lá, quem fez essa prova. Então, não tem como fazer isso no aplicativo. Daí, eu entro no sistema e vou lá, localizo o estudante e lanço no sistema as respostas desse estudante, tá? Para depois não ter, vai ter professor que vai, esse estudante agora, o que que eu faço? O aplicativo, não sei o que, não funciona. Não vai funcionar porque o estudante não estava na base de dados de dezembro, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem, até mesmo para vocês, né, orientar os professores depois. Porque o que acontece? Fiz a avaliação, vou lançar no sistema, a primeira pessoa que eles vão procurar quando estiver lançando é vocês, né? Que vai reclamar, que vai chorar, enfim, aí vocês já estão sabendo disso. Essa informação eu vou passar para os gestores na semana que vem, e depois eu vou passar para eles os slides bonitinho, e aí eles vão compartilhar com vocês, tá? Mas aí vocês já estão sabendo desse movimento, tá? E aí o que acontece? Nós vamos ter do dia 27 de fevereiro a 4 de março para o lançamento de respostas. Por isso que a gente precisa fechar tudo redondinho, porque vocês viram que a avaliação de bloco lá começa dia 12, não é? De março. E eu tenho um lançamento dia 4 de março. Então, se eu não fizer um cronograma organizadinho, isso vai, sabe, dar um encavalamento aí na escola, que aí você vai ter professor enrolado que não lançou,
esse resultado da avaliação diagnóstica, que precisa fazer a avaliação de bloco, que precisa ser impressa essas avaliações e organizado tudo. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, montem um cronograma dessas coisas, tá? Para vocês, no final das contas, não ficar doido aí, perdido, tá? Então, eu sou assim, ó, tem um bando de coisa, eu já faço um cronograma, eu já coloco tudo direitinho que eu tenho que fazer numa ordem cronológica, né, Ellen? Aí ele tá mandando uma carinha aí, até parece, ela já vai organizar tudinho. E aí, para a gente, né, ter tudo organizado e passar tranquilidade para a nossa equipe, né? Porque nesse ano tem muitas mudanças acontecendo, e se a gente não passar tranquilidade para a equipe, aí piora, né? Porque a equipe fica estressada e vocês também vão ficar estressados ao final. Aí, eu acho que é o penúltimo assunto, ou último. Eu vou dar uma passada aqui no circuito de gestão, que tem tudo a ver com isso tudo que a gente está falando agora, né? Então, lá no circuito de gestão, vocês estão fazendo já os planos de ação de vocês, né? Então, é sempre importante, né, destacar aqui. Nós temos 3 objetivos estruturantes, né? Nesses objetivos estruturantes, a gente tem a garantia da aprendizagem, redução das desigualdades de aprendizagem, mitigação da evasão e abandono. Então, lá no plano de ação de vocês, é importante que as ações sejam equilibradas, de forma a contemplar os 3 objetivos estruturantes. O que a gente teve no ano passado? A gente tinha um plano de ação onde tinha 1.000 ações de garantia da aprendizagem, 200 ações de redução das desigualdades de aprendizagem e 50 ações de mitigação e evasão e abandono, ou seja, totalmente desequilibrado, tá? Então, tentem ter equilíbrio nessas coisas, tá? Então, não vamos colocar muita coisa aqui e pouca coisa ali, né? Porque tem ações que elas se integram. Quando eu falo em garantia da aprendizagem, eu penso também em mitigação da evasão e abandono, né? Porque o menino precisa estar na escola para que ele aprenda. Ele precisa estar na escola para que eu faça um bom trabalho de nivelamento, por exemplo, e reagrupamento com ele, né? Então, tudo vai da frequência escolar. Tem algumas coisas que quando a gente olha assim algumas ações, elas contemplam mais de um objetivo estruturante. Aí você equilibra onde ele se encaixa melhor, tá? Não é porque eu coloquei dentro de garantia da aprendizagem que eu vou focar só em garantia da aprendizagem, não. Se ele me dá essa possibilidade de também pensar em mitigação de evasão e abandono, eu vou pensar também nessa possibilidade, tá? E aí, lembrando que quando eu faço o meu plano de ação, né, eu tenho que seguir lá, né, aquela sequenciazinha, né? Definir os principais problemas, porque a gente levanta, se a gente for ver a escola, tem tanto problema na escola, né? E aí, quando a gente conversa com o pessoal, é um monte de problema, vai quase de problema. Só que tem como resolver tudo? Não tem. O que a gente tem que fazer? Priorizar. E priorizar significa olhar para o conjunto de problemas e ver quais daqueles problemas que, se eu conseguir resolver, a escola vai caminhar. Porque às vezes eu pego um problema que esse problema não é a causa raiz de tudo. Esse problema ele é secundário. Aí eu fico focando no problema secundário e a escola não avança, né? Então eu tenho problemas mais amplos aí que eu preciso pensar, né? Por exemplo, quando eu penso aqui em relação à CRE, eu preciso, por exemplo, colocar lá no meu plano de ação da CRE, dar suporte para vocês em relação ao andamento do estudo orientado e eletiva, que é algo novo, né? E eu sei que se caminhar bem essas coisas, eu vou ter um impacto lá depois, né? Eu preciso, por exemplo, dar suporte para vocês no sentido de, né, ajudá-los a organizar essa questão de material da SEDUC com que vocês têm na escola, que eu sei que se a gente conseguir fazer isso, a gente tem um avanço ali, né? Então, são situações que a gente elenca que eu sei que se eu atacar essas situações, eu consigo avançar, né? Aí depois, os desafios têm que ser em cima desses problemas. Então, se eu quero, por exemplo, um dos meus problemas são, né, as orientações novas que chegaram às escolas, né? Isso é um problema para mim? Resolver isso? Então, qual é o meu desafio? Meu desafio é fazer com que toda a rede entenda, né, os processos novos da Secretaria da Educação. Então, esse é o meu desafio. Em cima do desafio, aí eu vou associar esses objetivos estratégicos. Ele está relacionado a que isso? Isso está relacionado à redução das desigualdades de aprendizagem. Por quê? Porque se eu tenho entendimento de todos esses processos da rede,
A escola vai organizar de forma, né, estruturada, vai trabalhar com os estudantes, eu vou garantir que essas desigualdades elas sejam diminuídas, mas pode estar também garantia da aprendizagem, por exemplo, né? Então, meus objetivos estratégicos têm que condizer com esses desafios, tá? E aí, quando eu penso nos objetivos, aí eu vou organizar a ação que vai, né, superar esse desafio. Então, eu tenho um desafio, aí eu tenho que pensar o que que eu vou fazer que vai superar esse desafio, né? E aí, quando eu supero o desafio, significa eu resolver o problema. Olha só como essas coisas são ligadas. Tem um problema, eu fiz um desafio, tem uma ação. Então, essa ação, eu tenho que pensar numa ação que consiga superar o desafio e resolva o problema que eu tenho na unidade escolar, que é a causa raiz de alguns processos não estarem acontecendo. E aí, quando eu faço isso, aí, dentro das ações, né? Então, eu tenho as ações ali, e aí eu tenho as tarefas, né? Então, eu tenho uma ação, que eu coloco um nome ali e descrevo essa ação. Então, eu tenho um conjunto de tarefas, vai me dizer qual é a sequência que eu vou trabalhar, de modo a superar esses desafios. Então, eu tenho que ter uma sequência lógica e cronológica disso, né? Eu não posso pegar coisas e jogar aleatoriamente, não. A gente tem que pensar em tarefinhas, sequenciazinhas, de forma que no final a gente consiga, né, superar esse desafio que está ali, tá? Esse plano de ação, ele tem que ser exequível, mensurável, real, né? Então, não vou colocar coisa que eu sei que não vai dar certo. É o mesmo que isso é frustrante, sabe? A gente propõe coisas e sabe, ó, vou colocar aqui para ficar bonitinho, para mostrar para a tutora, para a CRE, para a Secretaria da Educação, enfim, que a gente está fazendo está lindo, mas não funciona, então não adianta. Por isso que a gente tem que focar em planos de ação, sabe? Enxutos. A gente não vai colocar 1.000 coisas lá dentro que a gente não vai conseguir fazer, sabe? Se a gente conseguir colocar lá, sei lá, umas 10 ações e essas 10 ações forem bem feitas e eu conseguir superar os desafios e solucionar o problema, nossa, super válido. Aí tem gente que faz plano de ação com 100 ações, 200 ações. Aí no final das contas você nem sabe o que você colocou mais. Você fica totalmente desorientado ali dentro do processo. Aí não vai funcionar, gente. Tá? Então tem que ser enxuto. Né? Tem que ser coisa que eu consiga medir de fato, né? Porque ali no plano de ação a gente tem produto e resultado, né? Produto é quantas entregas eu vou fazer com aquilo e o resultado, o que que eu espero com essas entregas, né? Qual a porcentagem aí de avanço que eu vou ter no final das contas, tá? E aí, né, eu vou aqui para as orientações semanais. O que eu gostaria de dizer de orientações? É o seguinte: as orientações que a gente faz, né? No ano passado, a gente fez as orientações lá por escrito. Nesse ano, vocês viram que as duas, eu tentei até mudar lá a formatação, porque eu sou inquieto. Eu faço um negócio, de repente eu enjoo daquilo, eu falo, não, isso não tá. Já enjoei dessa coisa aqui, já quero outra, mas tem que ser uma coisa que também vocês consigam, né? Entender e acompanhar, né? E aí o que acontece nessas orientações, só reforçando, porque aqui a gente tem coordenadores pedagógicos novos, né? Lá nas orientações a gente tem lá uma seção para todos. Quando a gente coloca para todos, é para todo mundo. Todo mundo tem que seguir aquilo, porque é um alinhamento de rede, né? Então, quando a gente coloca campanha em combate à dengue, é todo mundo, sabe por quê? Porque a dengue está na cidade toda. Não adianta nada eu fazer movimentos aqui de combate à dengue e meu coleguinha vizinho lá não fazer, né? Então tem que ser todo mundo que precisa trabalhar. Quando a gente coloca, por exemplo, OBMAP, a OBMAP não acontece em todas as escolas, não é com todo mundo, então é para todos. Aí eu tenho algumas coisas que é por segmento. Tem lá, por exemplo, jovem senador. Quem participa do jovem senador? Ensino médio. Então lá vai estar direcionado só para o ensino médio. Aí quando eu penso lá, desafio crescer está onde? No ensino fundamental. Por isso que eu coloco lá, ensino fundamental. Porque aí fica fácil para vocês direcionar. Então já sei que isso aqui é para todo mundo, inclusive eu. Agora eu vou para o meu segmento e vou ver o que cabe a mim. Só lembrando que lá tem duas outras sessões que a gente colocou específica que também é sua, tá? Que é inclusão. Essa parte de inclusão, ela é importante, tá? Que você acompanhe, porque ali a Karina traz orientações do que fazer. Inclusive, tem uma diagnose que foi encaminhada para vocês, que vocês precisam fazer, tá? Não é, é aquela avaliação do estudante, aquilo precisa ser feito.
É uma tarefinha, tá? Para a gente fazer. Ah, eu não tenho apoio. A coordenação pedagógica é responsável também pela inclusão, tá? Então precisa daquelas fichas, porque elas vão trazer várias informações para a gente poder até ajudar vocês depois, tá? E lá tem uma parte também de desporto e arte, que o Fábio traz, né? Ali algumas orientações, por exemplo, do desporto, de jogos, tal, de arte, tá? Então aquilo é para vocês também, tá? Darem uma olhada ali, tá? Para direcionar, porque vocês precisam saber dos projetos que estão acontecendo em educação física e arte, porque esses professores são de vocês, né? E quando a gente tem lá desporto educa, arte educa, se na sua escola tem, você precisa saber, está acontecendo, está fluindo, né? Porque esses projetos, a ideia é o quê? É contribuir também para que esse estudante evolua, né? E para isso eu preciso, né? Tá funcionando? Não tá, né? Até mesmo para você dar um feedback, alinhar, enfim. Aí, olha só, aqui eu coloco três coisinhas que eu preciso do apoio de vocês. A primeira é o seguinte: nós fizemos interclasse, certo? Que está tendo, né? Até hoje aí nas escolas de vocês. Só que eu tenho escola, por exemplo, que fez futsal, vôlei. Eu tenho outra escola que fez handball, basquete. Eu tenho uma escola que fez jogos de tabuleiro, né? E tênis de mesa. Enfim, tem uma diversidade. Daqui a pouco, a gente vai para a etapa intermunicipal. E essa etapa intermunicipal, a gente vai organizar todas as modalidades de todas as escolas, imaginem, e montar um cronograma de jogos. Só que a gente precisa saber, porque nem toda escola teve futsal, nem toda escola teve tênis de mesa, nem toda escola teve badminton. Então, esse formulário, eu vou mandar depois esses slides para vocês, tá? E lá depois eu vou colocar esses links, eles vão estar abertos. Então, eu preciso que vocês preencham um formulário breve, tá? Onde o Fábio pergunta se houve jogos estudantis na escola, se não houve, o porquê não ocorreu, e as modalidades que foram disputadas, porque por essas modalidades a gente vai poder estruturar as próximas fases. Lembrando que se eu não fiz interclasse de futsal, você não vai participar lá de futsal na fase intermunicipal, porque é uma etapa. Você precisa ter feito a seleção lá antes. Da mesma forma que eu não tenho como pegar uma equipe da fase intermunicipal, que não participou de intermunicipal, e ir para a etapa regional, ou para a etapa estadual, porque é um conjunto de etapas. Eu fui aqui, consegui avançar, vou para a próxima, vou para a próxima, tá? Então a gente vai mandar isso para vocês, tá? E aí, Fábio, tem um prazo para que seja preenchido? Quarta-feira? Então, pessoal, até quarta-feira a gente precisa, tá? Dessas informações. Aí depois a gente vai para o levantamento de livros do Hortense. Como vocês viram, esses livros eles precisam ser trabalhados. Só que para os livros serem trabalhados, vocês precisam ter os livros, né? Senão, como faz? Então, olha só, a gente fez um forms também, onde vocês vão colocar aí quantos livros faltam. Tá? Porque tem escola, por exemplo, que, eu já tenho todos os livros, eu não preciso. Aí tem escolas, não, eu preciso desses livros. E aí a gente precisa desse quantitativo para que vocês tenham, tá? E dê suporte aí e passe para os professores. Então, é um forms, é simples também. Por série, vocês vão colocar quantos livros vocês precisam, tá? E depois a gente tem o prêmio, né? É, educador transformador, que a gente já tinha pedido isso antes, é importante, é uma premiação para os professores. Então, de repente, vocês têm professores aí com iniciativas e práticas pedagógicas muito bacana, né? E aí o que acontece? Ele pode, então, concorrer a uma premiação. Então, a ideia é, né, a gente pegar
divulgar, né, para que eles possam, então, participar dessa premiação. A gente tem vários prêmios aí, olha, que envolve, né, o estado de Goiás. Então, assim, a gente pede que vocês repassem, tá, essas informações para todo mundo. Aí aqui, então, a gente vai para o momento de dúvida. Eu habilitei os microfones. Eu acho que foi, porque eu habilitei e salvei. Habilitados com sucesso. Aí, beleza. Fábio, você quer falar? Giza queria falar também? E aí, todo mundo? Pessoal, é só em relação ao que o Luiz já tinha comentado sobre as demandas do Arte Educa e do Desporto Educa. Lá nas diretrizes operacionais, os coordenadores pedagógicos, assim como o gestor, eles são responsáveis pelo acompanhamento desses projetos. E esse ano, eu sou novo nessa função, peguei no final do ano passado, em novembro, e esse ano eu quero ter uma formatação onde que a gente seja menos cobrado possível. Então, como é uma rede colaborativa, eu sou cobrado pela gerência do desporto, e aí eu cobro do professor. E a experiência que eu tive no final do ano passado e desse ano é uma certa negligência em relação à entrega desses documentos. Então, eu vou pedir para que vocês reforcem, junto com esses profissionais que dão aula na banda ou algum projeto relacionado a artes cênicas, a coral, deixa eu ver outra modalidade aqui, o violão, reforcem a eles da importância da entrega em dias com essa documentação. Por quê? Porque o FAEGO, que é o festival, ele acontece no ano, né, geralmente na culminância, só que os professores, para eles participarem do FAEGO esse ano, eles vão ter que estar com essas documentações entregues. E logo, se o professor não participa do FAEGO, então quer dizer que aquele projeto que ele desenvolveu durante todo o ano, ele não resultou naquela culminância que é o esperado do produto desse projeto. Então, a gente considera que esse projeto, às vezes, ele não seja relevante para a escola. Então, seria importante vocês, enquanto coordenadores, terem essa fala com esses professores e estar junto com ele mesmo. Pessoal, ó, dia primeiro é o dia de entrega, então eles vão precisar da assinatura do gestor. Então, eu peço para que vocês sejam esse facilitador aí para que ele consiga essas assinaturas, esses preenchimentos que são necessários, para que a gente consiga ter um êxito em relação à documentação. A prática, a gente tem um cronograma aqui que é para a gente fazer o acompanhamento durante esse ano. Então, eu tenho gastado bastante tempo em conferência de documentação e não consigo ir na escola para fazer esse acompanhamento, mas eu quero estar de perto acompanhando esse ano, tanto o desporto quanto o de arte. Na sexta-feira passada, o Luiz, já mudando de assunto, eu só estou olhando aqui no relógio porque eu sei que está todo mundo já com fome. O Luiz mandou aquela orientação de artes, aquele documentação das orientações pedagógicas, ele é muito importante que vocês compartilhem ele com os professores de arte da escola. Na semana que vem, além desses três forms que o Luiz mencionou aí no grupo, na reunião, a gente vai encaminhar também, eu vou encaminhar, forms para a gente fazer um levantamento de quem são esses profissionais que a gente tem hoje na nossa rede. Por que eu preciso desses dados? Porque eu quero ter um contato diretamente com ele também. Então, entender que o professor de arte lá da escola do Colemar é o professor se ele é do componente arte mesmo, ele é professor de outro componente. O professor de educação física, qual que é o nome dele? Porque a gente vai precisar fazer esse acompanhamento bem direcionado esse ano para esses dois componentes.
Uma outra questão que eu acho que também a gente não pode de mencionar é sobre esses professores que não são do componente arte, que ministram o componente, né, as aulas do componente, eles precisam fazer o curso de formação do Ciranda da Arte. Isso é uma necessidade, isso não é uma opção. Então, se ele vai ministrar uma aula de arte na escola, ele precisa estar matriculado, inserido ali na plataforma e fazendo esse acompanhamento para aqueles conteúdos da referida modalidade da arte. E assim, não é porque ele vai dar arte que ele vai precisar da aula de música, da aula de artes cênicas, de artes visuais. Não. Até nesse documento que foi encaminhado, o documento ele é bem claro quando ele fala daquelas afinidades. Então, aquela afinidade que o professor tem mais naquela modalidade é o que ele vai mais explorar, tá? Mas no documento isso está muito claro. Eu vou encaminhar no grupo um documento que fala sobre as diretrizes do componente arte. E aí o professor que está lá ministrando essas aulas, ele vai ter esse conhecimento e vai poder explorar melhor. E acho que é isso. E já são quase 20. Giza, você quer dar um oi para o pessoal? Oi, oi, bom dia. Prazer estar aqui com todos vocês. Só dizer que agora, né, a nossa equipe está tendo esse apoio emocional nas escolas. Eu fico direcionada aqui na CRE, junto com o Luiz e a equipe. A gente vai focar bastante nas formações, fazer o acolhimento com vocês. Depois do feriado, a gente vai iniciar as formações do Somos Capazes, como o Luiz mencionou. É esse projeto que visa o fortalecimento da saúde mental e o uso de ferramentas de gestão emocional na rotina de trabalho de vocês, para ajudar no acolhimento, para ajudar no pedido de ajuda, como fazer esses encaminhamentos. Vamos trabalhar alguns pilares, né, nesse processo do acolhimento contínuo na rotina escolar, porque a gente sabe a necessidade e a importância dessa prática. Então, a gente vai vir com esse material, com esse apoio para auxiliar vocês. E a gente vai fazer por etapas, tá? Vamos fazer com os tutores, com os gestores, depois vamos fazer com vocês, coordenadores pedagógicos, coordenadores de turno, tá? E aí depois a gente vai pensar na dinâmica de selecionar os professores, até chegar também aos nossos estudantes, acolhedores, protagonistas, tá bom? Então, vocês vão acompanhar, vão vivenciar esse processo no fortalecimento da saúde emocional, né? E que a gente possa tornar nossas escolas ambientes cada vez mais acolhedores, tá bom? Estou à disposição também, se precisar vocês serem acolhidos, eu estou aqui, tá? Eu fico aqui na CRE, aqui no departamento, então vocês podem também me procurar também com esse suporte, tá bom? Para acolher vocês. Tchau, gente. Bom feriado. Bem, pessoal, eu também gostaria de desejar para vocês, né, um ótimo feriado aí. Quem for viajar, pegar a estrada, cuidado com a estrada, chuva, né? Então, assim, vamos, né, cuidar do outro, se cuidar, né, antes. Eu desejo um bom descanso para vocês, né? Aproveita esse tempo para renovar as energias. Eu sei que foi uma avalanche, né, esse início de ano, assim, é muita coisa acontecendo. Então, agora, dá uma desligada, sabe? Desliga. Quem gosta de pular carnaval, pula carnaval, né? Quem não gosta, pega um bom filme, vai dormir. Eu tô com você, Ellen, eu tô nessa equipe de dormir. Eu quero pelo menos um dia dormir, sabe aquele negócio de dormir sem ter horário de acordar nem nada, ficar jogado. Eu preciso disso, né? Então, assim, vamos cuidar de nós. Se a gente cuida de nós, aí a gente consegue depois cuidar do outro, né? Então, primeiro, a gente precisa nos amar para poder, né, doar amor aí para o próximo, né? O senhor está na fila?